Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a aventura mística. Capítulo 261. Assim que o árbitro declarou o resultado, Sam gritou em seu microfone. Alvin obteve uma vitória em completa desvantagem em termos de número. Alvin dominou completamente a batalha desde o começo. Pensar que o maior azarão deste torneio vencerá e em uma luta tão unilateral, parece que Elsa não é nada para Alvin. Marianne também se juntou a ela em elogios, esquecendo-se completamente dos comentários anteriores que ela fez sobre Alvin e sua arrogância. Os políticos e comentaristas, não importa o mundo, podem mudar de cor mais rápido do que até mesmo um Kecleon pode esperar conseguir. Eles nunca estão realmente do lado de ninguém, mas mudam de posição depois de ler a situação e onde tem maiores chances de vitória e menos chance de serem ridicularizados pela multidão. Após o anúncio, o público gritou de espanto com o domínio absoluto que Alvin teve durante toda a batalha, embora a maioria não achasse que Alvin pudesse vencer. Após os resultados da batalha serem declarados, Alvin e Elsa retiraram seus Pokémon, ou melhor, Alvin retirou Snorlax e Elsa, seu Pokémon desmaiado. Enquanto espiam caminham ao lado de Alvin enquanto eles retornam ao local de descanso, esperando o início da cerimônia de vitória. Na sala de espera, Julius, as três garotas Junova, Áurea, Elesa e Esquila esperam por Elsa. Elas correram para este lugar, assim que a batalha terminou. A maneira como Elsa perdeu para Alvin é o suficiente para assustar e ferir a mentalidade de alguém e as pessoas precisam do apoio de seus amigos. Eles estavam aqui para dar esse apoio a Elsa. Claro, as meninas também têm metade da mente para ensinar Alvin sobre como tratar o oponente. Só porque alguém é poderoso não significa que ele pode ser tão implacável e destruir alguém assim sem um pingo de misericórdia. Eles aguardam ansiosamente a chegada de Alvin e Elsa e assim que chegam, Elsa é cercada por pessoas que perguntam continuamente se ela está bem ou como ela está se sentindo. Elsa não disse uma palavra e optou por sentar-se em silêncio e refletir sobre essa derrota. Quando Elsa chegou, Alvin também estava com ela. Ao contrário de Elsa que entrou na sala e sentou-se no canto, Alvin encostou-se na parede e aguardou o início da cerimônia de premiação. Ele não se preocupou em cumprimentar ninguém, pois sabia que a amiga dela estaria em sua garganta muito em breve. E de acordo com suas expectativas, aconteceu. Ele é subitamente cercado por rostos raivosos de três garotas. Elas o encaram e seus olhos cospem fogo. Julius, que sentiu os poderes de Alvin junto com sua intenção de matar, sabe que ele não é alguém que deveria ficar irritado. O grupo deles do Gasalmia já o irritou, então eles sofreram assim. O orgulho e a honra de Almia são completamente destruídos por Alvin e seus Pokémon. O orgulho que ele tem de ser um guarda de Elsa, a princesa Almia, é destruído. Ele agora está tão devastado internamente quanto Elsa. Ele sabia que Elsa não poderia vencer, mas a maneira como Alvin a derrotou é muito assustadora para eles. Ele olha para o treinador calmo que primeiro o derrotou e depois destruiu Sua Alteza Real Elsa. Ele ainda estremece quando se lembra da vez em que Alvin agarrou seu ombro. Ele sente uma dor fantasma ao lembrar disso. Mas a coisa que ainda o assusta sobre Alvin eram os olhos indiferentes que diziam como ele é uma formiga que ele pode esmagar a qualquer hora, em qualquer lugar. Embora Alvin pareça calmo, ele não é tão calmo por dentro. Alguém que viu a fúria de sua mãe que o marcou mentalmente, junto com a raiva de Lorelei por Lance no tempo em que estiveram juntos, confirmou uma teoria dele, ou seja, não importa a idade de uma mulher, sua raiva é uma força a ser reconhecida. Ele tem medo de mulheres raivosas e por isso não as encara, mas fecha os olhos para não olhar para elas. Ele pensa coisas como, se eu não estou vendo, isso não existe e não o vê. Ele deseja que considerem seu medo interior como seu desrespeito por eles e o deixem em paz. Mas parece que a sorte não está do seu lado. Quanto mais indiferente ele se comporta, mais o temperamento deles aumenta até explodir na forma de Áurea. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Alvin sabe que responder a uma mulher naquele momento é o mesmo que roubar os ovos de uma mãe tirana furiosa. Então ele optou por ficar quieto, mas abriu os olhos. Ao vê-lo tão quieto, Elesa fica furiosa e grita, responda a ela, seu idiota. Sentindo que não o deixariam em paz, ele decidiu encarar a realidade. Acho que vence. Você venceu? Você venceu? O que você acha que é ser um treinador? É derrotar alguém assim, que eles perdem toda a esperança e vontade de lutar. Olhe para ela, Joe, ela ficou desolada por causa do que você fez. Mesmo que você seja mais forte, você não pode simplesmente esmagar alguém assim. Skilla tentou educá-lo, mas Alvin não vai ouvir nada. Ele pode ter medo da fúria das mulheres, mas isso não significa que ele pode aceitar que alguém critique seu estilo de luta. Acho que não há regras que digam que alguém não pode esmagar seu oponente se ele for muito mais fraco que ele. Alvin retruca, fazendo-os ficar quietos. Depois disso ele começou a se afastar deles. Você. Áurea suspirou ao vê-lo se afastar e então disse calmamente depois que sua raiva diminuiu um pouco. Você não tem nenhum resquício de misericórdia em você? Ele parou, virou-se para ela e disse, este mundo é muito cruel, senhorita Juniper. Você deveria saber que não pode mostrar misericórdia aos seus inimigos. O fato de seus Pokémons não estarem gravemente feridos ou aleijados já é uma demonstração de misericórdia. Depois disso, ele novamente começou a se afastar. Skilla fica confusa sobre o porquê de ele considerá-los seus inimigos e diz, como eles são seus inimigos? Você é de Canto e até onde eu sei, Almia e Canto não estão em guerra. Você tem alguma queixa pessoal com a família real ou com a própria Almia em geral? Alvin não respondeu, mas olhou para Julius, que ficou chocado ao pensar em certas coisas que ele achava que eram segredos de Almia. Ele se vira para Julius e diz, não faça coisas que podem irritar certas pessoas. Este é meu primeiro e último aviso, porque depois disso eu só vou destruir, não há esperanças para conversas. Suas palavras chocaram Julius profundamente.
Como filho mais velho do conselheiro-chefe de Almia, Sebastian, ele sabe algo sobre Almia que está escondido do público normal. Por causa da posição transcendente de Kanto na liga, Kanto tem 3 sub-regiões sob ela. Almia é uma dessas 3 regiões. Por causa disso, Almia tenta secretamente reconquistar sua soberania de Kanto usando muitas táticas desleais. Recentemente, Almia se juntou a outro grupo, o Sombra, que são alvos frequentes da Liga Kanto para obter sua independência. É um assunto secreto escondido da maioria das autoridades, mas desta vez, Alvin disse que isso significa que o segredo não é segredo. A ação de Alvin é apenas um aviso do Conselho de Kanto para Almia em geral, através da devastação de Elsa. De que eles sabem de suas ações e precisam se comportar corretamente ou da próxima vez não haverá misericórdia. Julius quer fugir para informar as pessoas em Almia sobre isso, mas pelos palestrantes, eles foram chamados para comparecer à cerimônia de premiação e, com Alvin sendo o vencedor, Julius tem que comparecer à cerimônia de premiação como o terceiro colocado. Neste torneio, Alvin ganhou o primeiro lugar, Elsa o segundo, e como Julius perdeu para Alvin, ele ganhou o terceiro lugar. Bill saiu para premiar o vencedor no centro do campo de batalha. Vencedor, 10.000 Pokédólares, 2 bolas Ultra. Segundo lugar, 3.000 Pokédólares, 3 grandes bolas. Terceiro lugar, 1.000 Pokédólares, 5 Pokébolas. Junto com isso, o vencedor ganhou um voucher de desconto de 50%, aplicável a qualquer cruzeiro sob sua gestão pelo período de 1 ano. Depois disso, todos se dispersam. Naquela noite, Alvin saiu para uma caminhada e vê uma certa garota que ele conhece parada perto do corrimão. Ele anda para frente para cumprimentá-la. Capítulo 262. Depois do jantar, Alvin foi para seu quarto e sentou-se na cadeira na varanda, olhando para o céu noturno. Essas pessoas dão tarefas muito irritantes. Ele murmura e logo uma sombra surge atrás dele. Um Pokémon roxo e espinhoso revela sua aparência. Ele tem um grande sorriso no rosto. Se uma criança vir sua aparência agora, ela pode sofrer de um pesadelo de 1 mês. Alvin sabia quem era. Ele continua olhando para frente e pergunta: o trabalho está feito? Gengar assentiu. E ela já chegou? Ele perguntou mais uma vez. GGG não, ela ainda não chegou, mas pelo que posso sentir ela chegará em breve. Gengar responde ao seu treinador. Alvin suspirou profundamente com a resposta e murmurou: senhoras, elas sempre demoram muito para se preparar para um encontro, mesmo que seja secreto. Espion captou suas palavras e ela disse: PPP. Pelo menos somos melhores do que alguns brutos que nem tomam banho por semanas. Nós nos certificamos de estar apresentáveis, no mínimo. Ela lançou olhares furiosos para seu treinador pelo comentário sobre a mulher. Alvin sabe que não lhe fará bem debater com ela e opta por não responder. Alvin apenas se recostou em sua cadeira reclinável, até Gengar mencionar que ela havia chegado ao local designado. Alvin então sai da sala e vai para o convés superior. Então o que uma linda moça como você está fazendo em um momento como esse quando a maioria das pessoas dorme? Você está tendo pesadelos comigo, princesa? Alvin caminha em direção a ela e brinca. Alvin podia ouvir algumas risadinhas de sua sombra. Gengar parece gostar de todos os tipos de piadas, sejam elas engraçadas ou não. Ele parece estar encontrando chances de rir. A dita princesa é a princesa Elsa Hyde da família real Almia. Ela não se vira para olhá-lo e simplesmente diz: não consigo dormir. Ainda penso na minha derrota contra você. Mas por que você me escolheu como alvo? As palavras dela fizeram suas sobrancelhas se erguerem e ele murmurou: não é o fato de você ter me ameaçado, ou como meu Pikachu quase caiu do topo. Elsa ri de suas palavras e responde: por favor. Cada pessoa de alto escalão tem um arquivo grosso sobre você, Alvin. Seu comportamento e personalidade são mencionados em letras grandes no arquivo sobre você. Você é um cara bem calmo que não se irrita tão facilmente. Você parece ignorar a maioria das palavras das pessoas andando na rua, mesmo que elas o insultem ou até mesmo o ameacem. Até que a menos que elas realmente ajam contra você, você não dará um único passo contra elas. Alvin viu que ela pode estar no caminho certo, mas ele não está disposto a desistir ainda. E por que você acha que estou mirando em você? Você também fez o Pikachu quase cair daqui? Ela apenas sorriu e respondeu: como Pikachu ele estava bem. Você tem seu espião ao lado naquele dia. Ela é tão poderosa, não havia ameaça ao Pikachu. Então tenho certeza de que você está me mirando ou melhor ainda, a liga atrás de você está atrás de mim. Então, posso perguntar por quê? Ela é educada com ele, o que é completamente atípico em relação ao comportamento rude e orgulhoso que ela demonstrou na frente dos outros ou ao que ela demonstrou para ele. Alvin é alguém que foi arrastado para a política e agora sente que pode se aprofundar muito mais nela se continuar a conversar com ela. Ele quer ir embora porque seus sentidos estavam em chamas por causa dessa princesa calma e calculista, em comparação com a forma anterior de cabeça quente e orgulhosa. Mas sua curiosidade o fez ficar, então ele respondeu: acho que você já sabe a resposta. Não há mais necessidade de jogos de palavras, pois sabemos quem deixou Kanto ciente dos planos secretos de Almia. Embora houvesse muita coisa em seu coração, ele não demonstrou isso em seu rosto e permaneceu ali calmamente. Embora meus poderes sejam poderosos, não é o suficiente para desafiar certas pessoas. No entanto, as pessoas em Almia acham que nos falta número e apoio para ganhar nossa soberania, mas eles não sabem exatamente qual oponente realmente enfrentamos. Meus poderes são amaldiçoados. Ela fala enquanto olha para longe de Alvin em direção ao horizonte. Não são seus poderes que estão amaldiçoados, mas você mesmo, disse Alvin. Ela não ficou irritada com as palavras dele e perguntou: por que você acha isso? A família real não é tão embaraçosa quanto a maioria das pessoas pensa. Vocês são inteligentes, mais inteligentes do que mostram para as pessoas. Você deveria saber por como são as pessoas abaixo de você e não sua família que desejam se libertar dos grilhões da liga. É por isso que sua família revelou isso para nós.
Alvin deu a ela a resposta que ela queria ouvir. De fato, não queremos causar vítimas desnecessárias por causa dessas ações. Seus olhos brilharam intensamente. É por isso que a família real é a melhor opção. Você nem sempre pode vencer batalhas com violência. É a última opção, especialmente entre nós, humanos. Seu prestígio é alto em Almia. Sua derrota absoluta é o que pode garantir uma longa paz entre as duas regiões. Alvin respondeu. Afinal, é isso que você decide fazer. Para orquestrar um grande plano, certifique-se de que tanto a Liga quanto o prestígio da família real Almia não sejam prejudicados. Elsa disse, embora não gostasse do que estava dizendo. Alvin continua. A Liga derrota a princesa de Almia, mas ela perde para o mais forte desta geração que a Liga tem a oferecer. Mas também lembra Almia de não agir com muita arrogância. É tudo política. Política suja para ganhar apoio e ter paz. Ele suspirou enquanto descansava no corrimão ao lado dela. Ainda acho difícil acreditar que você nem sequer mencionou isso ao seu bom amigo, Bill. Elsa disse surpresa enquanto ria disso. Alvin apenas esfregou a parte de trás da cabeça e disse, ei, é uma coisa confidencial. Embora eu saiba que Bill não vai deixar escapar, não quero correr riscos. Afinal, se eles descobrirem algum problema em nossas reuniões, eles tomarão algumas atitudes no escuro. Quanto mais forte você for, mais eles esperam por isso. Mas quanto pior for a forma como você for derrotado, mais tempo durará a calma. Sinto muito pela forma como tratei você, mas é algo que deve ser feito para garantir que eles não achem nada suspeito. Afinal, nós dois sabemos o que a guerra reserva para Almia. Ele disse a última palavra com um toque de rispidez. Você é uma pessoa muito gentil, Alvin. Você teve liberdade para lidar conosco, mas não usou de agressividade. Elsa sorri brilhantemente para Alvin. Alvin, vendo seu sorriso brilhante, cora e vira o rosto para o outro lado e murmura. Eu não sou uma pessoa gentil. Eu sou alguém que vê a floresta em vez de uma árvore sozinha. Claro que se essa árvore for alguém que eu conheço, então eu me levantarei para defendê-la. Ela suspirou e desejou. Gostaria de ter uma amiga como você? Alvin sorri com as palavras dela e responde sem olhar nos olhos dela. Já não somos amigos? Estamos nos encontrando secretamente assim e esperamos que nos relacionemos e nos comportemos como amigos depois da minha vitória sobre você. Então temos cerca de algumas semanas antes de chegarmos a Owen e então nos encontrarmos com outros. É o suficiente para que nosso status de relacionamento suba de conhecido para amigo. Ela fica feliz em ouvir isso. Eu adoraria isso. No final, os últimos encontros entre Alvin e Elsa foram apenas uma peça. Uma peça orquestrada para garantir que algumas facções em Almia não se levantem e causem problemas. A facção que tem até o conselheiro Sebastian como membro. Capítulo 263. Já se passou mais uma semana desde as conversas secretas com Alvin e Elsa. Para a maioria das pessoas, depois da derrota devastadora de Elsa, Alvin e Elsa parecem se dar bem. Após sua derrota, Julius enviou informações sobre o que Alvin disse. Em Almia, há uma reunião secreta acontecendo que compreende a família real, o rei Escanor e a rainha Sofia. Os outros membros eram Sebastian, o conselheiro-chefe, o chefe armado e o ministro das finanças. Juntamente com o chefe da inteligência e outros altos funcionários estão tendo uma reunião secreta sobre as informações, Julius enviou de volta. O burburinho começou assim que a reunião começou, até que Escanor disse, fique quieto, agora Mark, conte-nos o que você descobriu. Mark, o chefe da inteligência, levantou-se e elaborou para eles. Está confirmado que Canto sabe sobre nossa aliança secreta com Sombras. Esta ação de Alvin Bart é apenas um aviso da Liga Canto. Escanor decididamente não disse nada sobre Elsa e sua derrota e então se virou para seu conselheiro. Você se preparou para nossa próxima ação? Mas seu chefe armado George tentou convencê-lo. Deveríamos dar uma lição naquele pirralho. Suas ações envergonharam Almia e se ele não aprender uma lição, Almia se tornará uma piada. Muitas pessoas aqui querem atacar Alvin, mas Escanor não parece gostar dessa ideia. E o que você quer dizer com isso? Você quer enviar caçadores ou nós colocamos uma recompensa por ele para que ele seja morto? Escanor trovejou para ele. Já que eles podem saber sobre nosso acordo secreto com Sombra, você acha que podemos estar seguros se eles souberem quem enviou a recompensa? Escanor olhou furioso para seu chefe de exército. George tentou dizer algo, mas senhor, nós ainda. Desta vez, Sofia o interrompeu com um olhar irritado no rosto. Você sabe das consequências que essa ação pode ter? Ele tentou dizer, mas não teve chance. Mark foi quem disse. Para derrotar Sua Alteza Real, a princesa Elsa, ele usou apenas seu espião. Ele tem o Snorlax no nível Elite, Pilosvine e espião no nível avançado de Pico, enquanto seu Electabuzz e Slowking são pseudo-reis. Ele é quase um treinador mestre. A única coisa que falta é o número de pokémons de Elite, o que ele provavelmente conseguirá nos próximos anos. Mesmo assim, ele não é muito mais fraco do que alguns líderes de ginásio. Se o alvejarmos, só incitaremos sua raiva. A Liga não o impedirá de retaliar, mas nos impedirá se Sua Majestade intervir. Então, por que devemos engolir essa vergonha? George ainda não está disposto a deixar as coisas para lá. Então o que você deseja fazer? Sebastian disse pela primeira vez. George explicou o que ele deseja fazer. Você acha que podemos fazer algo com ele, ele está protegido. A única vez que podemos atacá-lo é quando ele não está em canto como agora. Então está a nossa melhor chance. Temos que fazer alguma coisa. Embora Escanor quisesse detê-los, ele sabia, ao virar a cabeça, que a maioria deles tinha a mesma opinião. Então ele os avisou. Tudo bem, se vocês querem fazer isso, façam. Mas deixem-me avisá-los que se isso falhar, Almia não os protegerá. Você será exilado e qualquer pessoa relacionada a isso, lavaremos nossas mãos de você. Mas Vossa Alteza, alguns erguem as palavras para impedi-lo de tomar medidas tão drásticas. Não, a família real vai impor isso severamente. Então, deixe-nos avisá-lo se você fizer isso e for pego. Não estaremos salvando você, mas entregaremos você a eles.
Sofia apoiou seu marido e então o casal real se afastou. Seguindo-os, o ministro das Finanças, o chefe da inteligência e algumas outras pessoas também vão embora, não querendo ficar presos nesse atoleiro. Quando a maioria das pessoas vai embora, apenas 5 pessoas ficam para trás. O conselheiro, o chefe do exército, o capitão da guarda real e seu representante. Além do tio de Elsa, Marcos, que fica para trás. Marcos gritou com raiva e indignação. Como um idiota tão covarde pode ser o rei? Eu deveria ter sido o rei, mas seu Pokémon avançou antes de mim e meu pai o fez herdeiro. Eu ainda aguentei pensando que ele pode proteger a dignidade de Almia, mas aqui está ele nos pedindo para nos desculparmos e deixar alguém que pisou nela. Nenhum deles se opôs, pois tinham opiniões semelhantes às dele. Então o que vamos fazer? Perguntou George, o chefe do exército, ao grupo. Marcos se vira para o estrategista Sebastian enquanto outros também seguem seu olhar para ele em busca de resposta. Sebastian sabia que eles buscariam sua ajuda nisso e disse, temos que ser discretos. Não podemos deixar nenhum elo para trás para que isso nos leve. Sua Majestade já disse, ele não ajudará se formos considerados culpados. Então temos que garantir que nenhuma pista seja deixada para trás. E a única maneira de alcançá-lo sem deixar nenhum rastro que nos leve de volta é através das próprias sombras. Isso deixou todos curiosos, exceto Marcos, que percebeu a direção que Sebastian estava tomando. Qual é exatamente o plano? Perguntou o chefe da guarda real Brian. Já que as sombras recrutam treinadores jovens, especialmente treinadores fortes e capazes, por que não lhes damos um muito forte de presente? Marcos disse alegremente. Todos entenderam o que ele realmente quis dizer e disseram, de fato. Com seus modos ele logo será uma sombra. A Liga Canto não gosta nem mesmo de ódio pelas sombras por suas ações na região de Canto, então quando as sombras pegarem Alvin, sua expressão será algo que valerá a pena esperar. Este plano tem alguma viabilidade. Tudo o que temos que fazer é criar uma oportunidade para eles o pegarem. Vou deixar meus homens encontrarem sua agenda para os próximos 6 meses. Então faremos as sombras fazerem nosso trabalho de graça, inferno, eles podem até nos pagar caro por entregá-lo a eles. Marcos disse alegremente e animado e estalou como um vilão. Sebastian tem um olhar frio nos olhos pensando em Alvin e como suas ações envergonharam Almia. Ele teria que pagar o preço. Castelo de Almia. Enquanto o Conselho dos 5 fazia planos para a eliminação de Alvin, outro grupo se senta e conversa entre si com alguém por videoconferência. Este grupo era composto por Escanor, Sofia, o chefe da guarda real e chefe da inteligência Mark e aquele com quem eles conversaram era alguém que Alvin conhece muito bem. É o pai de Ash, Red Cat 1. A guarda real já lhes contou o que foi discutido na reunião e eles temem que tenham chamado Red. Agora que Alvin lidou com Elsa como planejamos, as coisas seriam mais tranquilas para esta geração. Red disse a eles enquanto outros concordavam. Red, acho que meu irmão pode ter Alvin como alvo. Escanor começou com essas palavras. Isso é algo que preocupa todos os 3. Eles temiam que algo acontecesse com Alvin, então sua paz seria destruída, pois eles têm certeza de que Canto retaliará com força suprema. Eles esperavam que Red ficasse bravo com isso, mas em contraste ele ri. Não se preocupe com Alvin. Ele ficará bem. Ele está sob proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana, nada pode causar-lhe qualquer dano substancial. Mas dessa vez, eles vão usar até as sombras para retaliar. Brian tentou fazê-lo considerar o assunto seriamente. Vendo que eles achavam que ele estava ignorando o assunto, ele explicou, para prejudicar ou causar problemas para Alvin. Eles podem precisar de alguns Pokémon lendários poderosos como Mew, Ho-Oh, Lugia, Kyogre e outros do tipo. Os que o protegem são os Pokémon do Professor Carvalho, e para derrotá-los, somente Pokémon lendários de alta ordem podem fazer isso antes que nossos reforços cheguem. Não se preocupe. Mesmo que ele tenha se machucado ou sido capturado, isso fará parte do plano para esse plano similar. Mas pode ser uma infiltração. Afinal, monstros como ele crescem mais rápido em um campo de batalha quando são regados com sangue. Essas palavras os deixaram cientes do nível de proteção que ele tem e da expectativa que ele tem por Alvin. Eles acham que ele já é forte e pode crescer lentamente, mas desejam aumentar sua velocidade de crescimento. No final, não se pode avaliar monstros com respeito aos padrões de pessoas normais. Apenas monstros são capazes de fazer isso. Então ele pensou consigo mesmo, nem eu e Blue juntos podemos nos igualar a Mew, muito menos vencê-la. Se você não puder ignorar a proteção dela, nada poderá ferir Alvin, a menos que aqueles Pokémon dimensionais apareçam. De volta ao SS Smith. Já faz mais uma semana desde que Alvin derrotou Exa. Surpreendentemente para o povo da névoa após a batalha, Elsa e Alvin se deram bem. Alvin participou de outro torneio dessa vez e ganhou o ovo de Pokémon. Ele está animado agora e não é por causa do ovo, mas porque eles estão perto da Ilha Lac e logo pousarão lá. Capítulo 264. O navio de cruzeiro S.A. Smith ainda está a alguma distância da ilha. Essa ilha ainda não está visível, ou então Alvin já teria voado em sua Pidgeot fêmea para essa ilha. Alvin não sabe por quê, mas ele deseja obter um Togepi para si mesmo. É algo dentro de seu coração lhe dizendo e comeu ao seu lado. Sua chance de obter um aumentou drasticamente. Ela está em sua forma Rufflet agora e se acomodou no ombro de Alvin. Sim, Mew decidiu mais uma vez se juntar a Alvin em sua maravilhosa jornada. Flashback. Esta manhã, Alvin acordou e encontrou Mew dormindo ao seu lado, aninhada em sua barriga enquanto ela dormia. Quando Alvin estava dormindo, ele é surpreendido quando alguém o toca, o que o faz acordar um pouco do seu sono. Ainda em sua forma sonolenta, Alvin pensou consigo mesmo porque Gengar não o avisou ou agiu para lidar com este, pois espião não é de se aconchegar. Ele ainda se sentindo sonolento abriu lentamente os olhos e viu o corpo rosa de Mew. Ao vê-la, ele se levantou abruptamente de sua posição de sono, fazendo Neil, que dormia de bruços, cair na cama. Essa queda a fez acordar. Ela não gostou dessa maneira rude de acordar e fez Alvin voar
para o outro lado do quarto. Ela usou inconscientemente seu poder psíquico e fez Alvin voar. Se não fosse por ela se lembrar de onde realmente estava, ela poderia ter enviado Alvin diretamente para a Ilha Feliz em vez de usar este navio de cruzeiro. Quando ela volta a si, ela flutua em direção a Alvin e olha para seu corpo engessado nas paredes da sala. Gengar saiu das sombras e estalou sobre a situação atual de seu treinador. O som alto de Alvin colidindo com força contra a parede, assim como a risada de Gengar, conseguiram acordar Espion. Ao acordar, ela viu seu companheiro de equipe e incômodo Gengar rindo do corpo preso na parede, enquanto rolava no chão rindo. Ela olha para seu velho amigo Meu flutuando ao redor do corpo preso de Alvin, embora ela não soubesse que era Alvin. Ela olha ao redor para encontrar seu treinador, mas quando não consegue vê-lo, ela pergunta aos dois, ppppp. Oh, Hein, vocês sabiam onde Alvin está? Quando ela falou, Meu se virou para olhá-la e a cumprimentou alegremente, enquanto Gengar parou de rir loucamente. Embora isso não significasse que seu sorriso o tivesse deixado. Ela perguntou a eles e um som abafado veio do homem preso. E quem é ele? Ela perguntou a Meu e Gengar. Quando ela perguntou isso, Meu apenas inclinou a cabeça confusa sobre a pergunta, enquanto Gengar começou a rir alto novamente. Essa reação a fez perceber que todas as respostas para suas perguntas estavam em Gengar. Ela olha para seu Pokémon brincalhão e travesso e pergunta, onde está Alvin, Gengar? Para ter certeza de que ele a levaria a sério, ela o encara e até envia uma certa quantidade de explosão psíquica controlada em Gengar para congelá-lo no espaço. Ela sabe que é rude e que está sendo muito agressiva, mas, como alguém que conhece os idiotas de sua equipe, ela sabe que eles são muito teimosos e não responderiam às suas perguntas a menos que ela usasse a força para fazê-los cuspir. Então onde ele está, Gengar? Ela perguntou embora muito mais enérgica do que antes. O tipo fantasma venenoso apenas sorriu, nem um pouco incomodado pelo uso de psíquico enérgico dela. Você está um pouco frouxa aqui, pode apertar mais? É um bom truque de exercício, você sabia disso? O Pokémon venenoso fantasma brinca com ela. Espion fica ainda mais brava com ele e seus olhos brilham azuis. Ela estava realmente brava e apenas um passo de explodi-lo até que Meu voou na frente dela e cumprimentou. Olá, Espion. Uau, você está tão forte agora. Eu sabia que sou uma ótima professora, não sou? Ela disse orgulhosamente e até estufou o peito. Meu então olhou para sua amiga confusa e perguntou, e por que você está procurando por Alvin? Veja, ele está lá. Meu apontou para o corpo ainda preso de Alvin. Espion ficou surpresa e então olhou feio para seu prisioneiro Gengar. Coloque-o no chão. Gengar apenas sorriu e disse, eu não fiz nada exceto rir dele. É tudo obra de Meu. Ele disse que nem um pouco afetado pelo olhar ameaçador do tipo psíquico. Ambos ficaram confusos e chocados com suas palavras. Espion disse, Meu conseguiu enquanto Meu a acompanhou e continuou. Eu fiz isso. Mas quando? Mas quando? Ambos querem saber como isso está relacionado a Meu e gostariam de receber uma resposta. Ele explicou tudo alegremente. Meu, aqui, chegou no quarto de manhã cedo e comeu o xarope de frutas vermelhas que Alvin fez ontem à noite. Depois disso ela ficou faminta e dormiu perto de Alvin. Depois de algumas horas de sono, Meu se acomodou em Alvin. Isso o acordou e ele se levantou para sentar-se de sua posição de dormir. Assim que ele fez isso, Meu rolou para baixo e seu sono foi perturbado. Em sua raiva por seu sono ter sido interrompido, ela usou seu psíquico para navegar com Alvin pelo quarto. Ela conteve seus poderes ou Alvin teria voado para longe. E finalmente Alvin chegou à posição em que está agora. Foi tão engraçado. E Gengar começou a estalar assim que sua explicação chegou ao fim. Então eu fiz isso. Meu dobrou e concordou com a cabeça, então de repente surgiu uma pergunta. Por que ele ainda está lá então? Espion sentiu poderes psíquicos mantendo Alvin naquela posição, mas ela se esqueceu de Meu e pensou que Gengar tinha algo a fazer, então ela o escolheu como alvo. Agora que foi descoberto que Meu é a principal culpada, ela opta por usar uma abordagem mais suave. Meu, você pode deixá-lo ir? Você vê que seus poderes são tão grandes que quando você deseja que as coisas aconteçam, elas acontecem. Porque Alvin acordou você o fez voar para cá e agora seus poderes o mantiveram no lugar, a menos que você o deixasse ir. Não somos fortes o suficiente para ajudar Alvin, só você pode fazer isso. Espion tentou convencer Meu, mas Meu pode ser infantil e teimosa às vezes. E ela optou por fazer isso agora também. Não, eu não quero ajudá-lo. Eu estava dormindo e ele me acordou tão rudemente. Eu não vou ajudá-lo. Ele estará lá como punição. Meu fez beicinho como uma criança e virou a cabeça para o lado enquanto cruzava as mãos ao redor do corpo. Espion sente uma enxaqueca crescente por causa da teimosia dela. Alvin grita por socorro irritado e Gengar ri de toda essa provação. Espion pelo menos tem certeza de que Alvin não sofre de nenhum problema de saúde, pois pode ser diferente para ele respirar nessa postura. Mas as risadas de Gengar significam que Alvin está bem. Pelo menos um problema está resolvido. O próximo é tentar convencer Meu e decepcionar Alvin. Mas antes de tudo isso ela precisa contatar Alvin e discutir como convencê-la. Espion se conectou com Alvin através de seu link psíquico e disse Alvin, há alguma maneira de fazê-la liberar seu domínio psíquico. Em vez de Alvin responder, uma voz feminina suave soou. Não, você não pode me convencer. Alvin é um malvado. Ele perturbou meu sono. O lendário Pokémon decidiu se envolver nas conversas que deveriam ser um segredo. No final, Alvin suspirou ao ouvir suas palavras. Estou errada, Meu. Que tal eu fazer um bolo de frutas azuis para você, que minha mãe fez da última vez que você nos visitou? Isso pareceu deixá-la interessada, mas ela ainda controlou seu desejo e não cedeu ainda. Ao vê-la não cedendo, Alvin jogou outra coisa no rebanho. Veja, Meu, eu tenho um novo ovo de Pokémon comigo. Acho que não consigo cuidar bem dele.
Já que você é tão responsável, que tal eu deixar você me ajudar a criá-lo? Você poderia ter outro amigo para brincar. Mew, embora seja um dos Pokémon mais velhos que existem, também está entre os mais infantis de todos os Pokémon. Uma das coisas que ela mais gosta é cuidar de crianças enquanto brinca com elas. Isso é algo que a maioria das mães faz com seus filhos. Essa pode ser outra razão para ela ser chamada de mãe dos Pokémon. E exatamente como Alvin esperava, o resultado foi positivo. Mew soltou Alvin e o virou para encará-la. Enquanto isso, ela também o abraçou, dizendo como criaria bem e cuidaria dele. A maneira como Alvin mudou de ideia tão rapidamente deixou o Gengar curioso, mas ele não disse nada. E foi assim que Alvin mais uma vez me encontrou no cruzeiro. O flashback termina. O navio de cruzeiro está agora a cerca de 100 metros da Ilha Feliz, porque se a baía rasa o navio de cruzeiro não pudesse entrar, mas eles ainda precisariam reabastecer. Então o navio decide ficar lá enquanto os barcos menores iriam reabastecer. Algumas pessoas irão até a ilha para explorar. Este grupo também é composto por Alvin, Bill, Elsa, Julius, Áurea, Elesa e Esquila. O grupo aparentemente decidiu explorar a ilha juntos ou mais provavelmente. Os garotos são forçados a se tornarem colis para o assunto que compraram enquanto os outros estão fazendo compras. Capítulo 265. Alvin e companhia chegam à Ilha Feliz com um grupo de turistas que querem explorar e ver as coisas únicas desta ilha. A Ilha Feliz é uma ilha de tamanho médio que abrange uma área um pouco maior que as grandes cidades do mundo. O lugar onde os humanos vivem é tão grande quanto um pequeno assentamento com cerca de 70 a 80 famílias cuja vida depende dos turistas. Bem como de lojas como navios de cruzeiro que vêm para reabastecer, além de descobrir a verdade por trás da lenda. Dizem que a Ilha Feliz costumava ser um lugar que parecia ser o local de reprodução da linhagem Togepi. Havia muitas lendas sobre esta ilha. Uma dessas lendas é algo que o morador local da ilha parece estar contando a Alvin e seu grupo. Alvin e o grupo, após atracarem no pequeno porto da ilha, iriam se separar, mas aparentemente as meninas do grupo não queriam seguir esse plano. Eles podem ver muitas coisas locais que atraíram sua atenção quando seus olhos examinaram as barracas posicionadas perto do porto. Com tantas coisas atraindo sua atenção, eles precisam de alguém para carregá-las para eles e, portanto, os três homens do grupo, Alvin, Bill e Julius parecem ser os únicos que tiveram a honra de carregar suas coisas. Após a batalha em que Alvin aniquilou Elsa completamente, Alvin e Bill conseguiram se tornar amigos deles. Embora Áurea pareça fazer todo o esforço que pode para fazer Alvin fazer trabalho manual para eles. Como quando eles estavam relaxando no convés superior do cruzeiro nas cadeiras dobráveis. Flashback. Alvin, Bill, Elsa, Julius, Elesa, Áurea e Esquila se reuniram no convés superior. Eles estão descansando na cadeira ao lado das piscinas com todos em seus trajes de banho. Todos no grupo, embora jovens, são bonitos mesmo nessa idade para atrair a atenção de muitas pessoas, como se pode ver pelos vários olhos fixos neles. Especialmente as meninas do grupo atraem mais atenção com seus corpos em desenvolvimento. Até mesmo Bill e Julius não foram exceção. Quanto a Alvin, ele está atualmente falando com Ivy na forma Mew. Ela está mastigando seus lanches e parece ignorar tudo ao seu redor, exceto a tigela de comida à sua frente. Ao ver isso, ele brincou sobre ela. Você sabe que se comer assim pode se tornar uma versão Munchlax de si mesma. Não importa se é um Pokémon ou humano, nenhuma mulher quer ouvir que é gorda ou que vai ficar gorda. Semelhante ao caso de Mew, quando ela o ouviu dizer que ela estava irritada. Mesmo que ela não possa usar sua vidência para educar Alvin, especialmente em um lugar tão lotado, ela ainda balançou a cauda no rosto de Alvin, fazendo-o cair. Ela e os outros riram de Alvin e voltaram sua atenção para a comida. Bill, ao ver isso, disse: Você a mima tanto e ainda assim ela te ataca desse jeito. Não sei se seus Pokémons têm ciúmes dela. Alvin se levanta e então diz ao grupo: Meus Pokémons podem ter ciúmes de qualquer um, menos dela. Ela é amiga de Espion e se alguém a intimidar, ela vai se certificar de dar uma lição neles. Espion assentiu quando seu treinador idiota disse isso. Todos riram disso e Bill parecia ter um segredo que ele dizia baixinho para Alvin em seus anos. Eles são lindos, não são? Bill perguntou enquanto olhava para as 4 lindas garotas que atraíam a atenção de quase todos os homens ao redor delas. Alvin tem 12 anos agora e com muitas coisas passando pela sua cabeça, as lindas garotas não conseguem atrair muita atenção dele, exceto por um olhar. Em segundo lugar, ele é assistente do professor Carvalho, daí ele adquiriu alguns hábitos de um cientista e um gênio. Um deles é ser cabeça dura e ser alheio. Ele descobre coisas novas e faz descobertas muito mais emocionantes do que as garotas ao seu redor, que conseguem fazer a cidade inteira virar o olhar se passarem por elas. Então Alvin, sem saber o significado por trás das palavras de Bill, simplesmente respondeu e não se preocupou em abaixar a voz. Ele disse para todos ouvirem: Sim, elas são realmente lindas. Acho que serão ainda mais na próxima década. O elogio dele fez as meninas corarem e Elsa tentou pregar uma peça nele dizendo: Ah, então o senhor treinador poderoso gosta de nós. Eu não sabia que você era tão ganancioso a ponto de escolher todas nós em vez de uma de nós. As meninas amadurecem mais rápido que os meninos e, portanto, elas percebem essas coisas mais cedo. Alvin não pareceu entender o significado e apenas disse: Afinal, vocês todas são lindas e bonitas. Como posso elogiar uma e ignorar as outras? Eu sou seu amigo. Por que eu deveria escolher apenas uma? Vocês todas brigaram? Suas palavras fizeram todo mundo suar. Ele é muito alheio e não captou o significado oculto por trás dessas palavras. Você não entendeu o que ela disse, entendeu? Bill perguntou ao seu amigo confuso. Há algo nessas palavras? Alvin perguntou. Embora Esquila e Elesa pareçam um pouco incomodadas por ele não ter elogiado, elas esperam dele, assim como Bill e Julius fizeram ao ver isso.
A forma como Alvin respondeu pareceu irritá-los, mas ninguém mais do que Áurea e Elsa. Parece que eles levaram isso para o lado pessoal. Desde que se tornaram amigos, Alvin se tornou mais próximo de Elsa e Áurea do que dos outros membros, e essas ações dele, embora não deliberadas, são suficientes para irritar as jovens. E eles se levantaram de sua cadeira de descanso e caminharam em direção a ele e o encararam. Espião, Gengar e Mel sabem que seu treinador caiu em um poço. Você acabou de dizer que não somos bonitas o suficiente? Áurea começou. O olhar combinado deles não é algo que Alvin consegue suportar e ele não consegue dizer nada. Parece que você ainda não sabe como tratar uma mulher. Elsa disse enquanto cruzava as mãos sob seu busto crescente. De fato, ele precisa aprender sobre isso. Áurea concordou com Elsa. De agora em diante, você é nosso criado particular. Você vai nos ajudar todos os dias como pagamento por lhe ensinar como tratar uma mulher? Elsa declarou. Mas, Alvin tentou protestar, mas tudo foi em vão. Ele foi interrompido pelo olhar intenso dos dois e os dois disseram algo que o congelou. O manobrista nos encontrará às 4 da tarde. Além disso, tenha seu cartão de treinador com você. Você está pagando. Depois disso, os dois deixaram Alvin. Alvin olha para os outros dois homens do grupo com choque e horror evidentes no rosto. Bill, Julius, salvem-me. Eu não quero morrer. Ainda sou muito jovem para morrer. Alvin pediu ajuda a eles, mas não foi isso que aconteceu. Eles optaram por ignorar seus pedidos de ajuda, já que Espion e Mel parecem concordar com as ações de Elsa e Áurea. Desde então, Alvin parece não servir apenas como manobrista, mas também como caixa. E chegamos ao dia de hoje. Fim do flashback. Enquanto o grupo passeava pela cidade, eles encontraram um velho de aparência muito interessante. Pois se alguém olhar para ele, ele parece bem comum, exceto por suas roupas excêntricas que lembram um togepi. O velho parece ter 70 ou 80 anos. Ele tem cabelos brancos com muitas rugas no rosto mostrando sua idade. A camisa que ele usava era branca com marcas triangulares vermelhas e azuis semelhantes às que um togepi tem. Enquanto isso, suas calças são largas, semelhantes ao corpo de ovo de togepi. Ele tem uma aparência muito engraçada e tem um olhar muito feliz no rosto. Sua aparência atraiu a atenção de todos, mas o que realmente chamou a atenção de Alvin foi a felicidade que sua aura excluía. Não é algo normal, pois é semelhante ao que seus misdreavos excluem. A dela é uma com tristeza e ressentimento. Mel também lhe enviou uma mensagem telepaticamente. Se você deseja saber mais sobre togepi, fale com ele. Ele está relacionado ao segredo deles. Mel disse que não o ajudaria a capturar togepi ou onde encontrá-los, mas se ela sentisse algo relacionado a eles nas proximidades, ela o avisaria, e foi o que ela fez. Alvin optou por conversar com o velho enquanto outros o seguiam. Capítulo 266. O velho que vestia as roupas excêntricas sentiu alguns olhares direcionados a ele. Seu traje único sempre foi algo que atraiu os olhos do turista que visitava a Ilha Feliz. Ele apenas olha para cima e vê as pessoas olhando para ele, sorri e continua seu caminho. Mas hoje ele não foi embora depois de olhar para o grupo de 3 meninos e 4 meninas caminhando em sua direção, pois ele sentiu algo do garoto de cabelos pretos que estava de camiseta azul e calça capri marrom com um chapéu de palha na cabeça. Esse garoto é Alvin Bart. Esse novo traje é algo que as duas garotas, a saber, Elsa e Áurea, sob a orientação da futura modelo Elesa, decidiram para Alvin, sem seu consentimento. O velho sentiu a energia escondida no garoto. O garoto parecia ter uma reserva de energia muito grande, embora não no seu nível, mas ainda muito maior do que as pessoas da sua idade. Pelo olhar que sentiu daquele garoto, ele também sentiu sua energia. A garota de vestido de verão pêssego com óculos escuros nos olhos e cabelos loiros prateados ondulados também tem energia em seu corpo. Ele sentiu uma frieza sutil dela, confirmando que seus poderes são relacionados ao gelo em contraste com a energia da aura do Pokémon do tipo lutador em Alvin. O velho notou que o grupo também tinha alguns Pokémons poderosos. Embora ele não consiga sentir a energia dos Pokémons como ele consegue com os humanos, ele ainda pode dizer que eles são bem criados, saudáveis e fortes pela aparência. Elesa tem uma emolga no ombro. Skilla enviou seu Murkrow com Áurea tomando seu ensino enquanto a princesa Elsa de Almia tem uma Tede de ursa que ela ganhou na loteria no navio de cruzeiro. Emolga é um Pokémon branco, parecido com um roedor, que lembra um esquilo voador. Ele tem olhos pretos, um nariz minúsculo e manchas amarelas nas bochechas. Ele pode criar eletricidade nos sacos elétricos localizados em suas bochechas e armazenar eletricidade dentro de suas membranas. Suas orelhas, posicionadas no topo da cabeça, são arredondadas e de coloração preta, com seções amarelas e brancas de coloração na parte interna das orelhas. Ele ostenta um padrão preto vagamente parecido com um capuz ao redor da cabeça, com uma extensão pontiaguda do padrão acima do rosto. Ele tem abas amarelas semelhantes a asas conectadas aos seus braços de 3 dedos. Seus pés são brancos e bem pequenos e sua cauda preta tem um formato irregular. Enquanto isso, o Minccino é um Pokémon peludo, cinza, parecido com uma chinchila, com tufos de pelo na cabeça e no pescoço. Ele tem orelhas grandes nas laterais da cabeça com o interior vermelho parcialmente coberto por tufos de pelo. Ele tem olhos grandes e castanhos e um nariz pequeno e pontilhado. Seus membros são um tanto arredondados e pequenos, e suas orelhas e cauda têm pontas brancas. A cauda também é longa e particularmente peluda. Alvin e Minccino não pareciam gostar muito um do outro. Por causa do estilo de vida de Alvin, ele nem sempre está limpo, mas com Minccino sendo obcecado por limpeza, frequentemente há conflitos entre os dois.
com as garotas ficando do lado de Minccino e ele dando um olhar triunfante para Alvin. É claro que Alvin quer derrotar o Pokémon Chinchila, mas ele se contém. Alvin tem Pikachu e Swablu com Espion e Mel na forma de Eevee ao lado deles. O próprio Bill tem um Eevee enquanto Julius tem seu Luxio, a forma evoluída de Shinx andando lado a lado. Ele pode sentir que o Espion e o Eevee Mel são os mais fortes do grupo. Não é que os outros não sejam poderosos, mas eles não são capazes de manter a postura contra esses dois, ele inferiu. O velho teria ido embora se não fosse pela confiança que tinha em si mesmo e por não ter enviado nenhuma hostilidade do garoto. Quando chegaram na frente dele, ele os cumprimentou alegremente com um sorriso no rosto. Bom dia. Eles responderam com um bom dia ao homem mais velho. O homem mais velho desviou o olhar para o grupo, mas ele se fixou em Elsa e Alvin por alguns momentos a mais do que o resto, o que não passou despercebido por Alvin. Há algo que eu possa fazer para ajudar vocês? O homem mais velho perguntou ao grupo. O grupo não respondeu, mas se virou para olhar para Alvin, que os fez segui-lo até o homem mais velho, vestido de forma excêntrica. Alvin não se preocupou em olhar para eles e disse: Olá, sou Alvin Bart da cidade Floral Encanto. Cheguei à Ilha Happy hoje em um navio de cruzeiro com meus amigos aqui. Ouvi algumas histórias sobre esta ilha e suas roupas parecem interessantes. Elas são semelhantes ao Pokémon cujo rumor está relacionado a este Pokémon. O homem mais velho pareceu ficar muito surpreso com as palavras do jovem à sua frente, embora não tenha demonstrado isso em seu rosto. Embora os rumores sejam, na maioria das vezes, apenas histórias fantásticas, algumas lendas e passeios guardam alguma verdade. Semelhante ao caso em relação aos da Ilha Feliz, se fosse qualquer pessoa normal ou turista que lhe fizesse essa pergunta, ele não ficaria tão chocado quanto agora. Mas o fato de que esse jovem perguntou a ele sobre isso diretamente, sem qualquer sombra de dúvida sobre as lendas, o faz sentir que o garoto sabe sobre sua conexão com isso. Antes que o velho pudesse perguntar o que ele realmente quis dizer com aquelas palavras, Elesa, que estava com uma camisa preta sem mangas e shorts brancos, perguntou: Que boato você está contando sobre Alvin? Alvin olha para todos no grupo, exceto Bill, que sabe o quão animado Alvin estava com a viagem para esta ilha. Nenhum deles sabe nada de especial sobre ela. As lendas e rumores sobre os quais falo estão relacionados ao Pokémon Bola de Espinhos em formato de ovo, Togepi. Alvin contou a eles. Togepi? Não é um Pokémon muito raro? Áurea perguntou e ficou surpresa que esta ilha pudesse guardar algum segredo sobre o Pokémon raro. Eles são realmente tão raros? Elsa se vira para Áurea e pergunta. Raros? Eles são como super raros. Pokémons pseudolendários são Pokémons raros. Pokémons como Togepi, Zorua e Clefairy são conhecidos como Pokémons super raros. Embora não sejam tão poderosos quanto os pseudolendários, eles ainda são fortes após sua evolução. O fato de que Togepi pode ser afetado por pessoas e Pokémons ao seu redor e após a evolução pode afetar outros é algo que os faz ansiar por muitos. Bill explicou a ela. O homem mais velho olhou para Bill e disse: Parece que você sabe muito sobre eles. É claro que quando Alvin me disse antes que iríamos explorar Togepi quando pousássemos na Ilha Feliz, fiz questão de pesquisar sobre eles. A propósito, eu sou Bill Montenegro, de Cidade de Saffron Encanto. Bill se apresentou. Ao contrário de Alvin, que mudou de traje, Bill ainda usava seu terno verde sem nenhuma mudança. Apenas o rosto das meninas muda de roupa. Elsa com seu vestido de verão cor de pêssego, Elesa com sua blusa preta sem mangas e shorts brancos. Enquanto Áurea usava uma blusa branca sem mangas com shorts marrons. Enquanto isso, Skilla estava com seu vestido azul celeste como Elsa. Depois de Bill, outros também se apresentaram. Eu sou Elsa Hyde da cidade de Almia. Eu sou Julius da cidade de Almia. Eu sou Áurea Juniper da cidade de Nuvema em Unova. Eu sou Elesa da cidade de Nimbasa em Unova. Eu sou Skilla de cidade de Mistralton em Unova. Após a apresentação, o homem mais velho com uma longa barba grisalha se apresentou. Olá, eu sou August. E Cidade Feliz é minha cidade natal. Este lugar é o lugar onde meus ancestrais residiram por gerações também. E parece que o jovem Alvin sabe sobre mim. Quando August se apresentou, Alvin arregalou os olhos ao ouvir seu nome. Depois de ouvir isso, o grupo se vira para Alvin, que estava ali com os olhos arregalados. Você é um ex-membro da elite dos Quatro de Canto. Ele revelou isso a eles. O quê? O grupo gritou diante da revelação estridente. Capítulo 267. Ao contrário dos outros que ficam chocados com a revelação, August apenas escova o pincel e arqueia as sobrancelhas quando Alvin revela sua identidade passada a eles. August respondeu claramente sem nenhuma flutuação em seu tom. Parece que ainda há algumas pessoas que se lembram do velho. De fato, eu sou o antigo Canto Elite 4, mas isso foi há décadas. Agora sou apenas um velho que vive em sua cidade natal. Ele era semelhante a um velho amável e ninguém poderia considerá-lo um poderoso membro da Elite 4. Essa era a opinião da maioria das pessoas, mas não de Alvin. Quando Alvin ainda estava em fase de recuperação, antes do nascimento de seus irmãos Alan e Ellen, o professor Carvalho frequentemente visitava Alvin e conversava com ele. Às vezes, Blue ou Red se juntavam a ele. Todas essas pessoas costumavam lhe contar histórias sobre suas aventuras passadas e as batalhas difíceis que tiveram no passado. Uma dessas histórias que o professor Carvalho contou a Alvin foi sobre a época em que ele era apenas um garoto tão velho quanto Alvin e viajava pelo mundo. O mundo naquela época não era tão pacífico ou tão próximo da calma quanto pode ser naquela época. Naquela época, a Liga Pokémon sofreu muitas tribulações na forma de tumultos. Diferentes organizações declarando soberania sobre um lugar ou alguma cidade ou parte da região anunciando sua independência. Aquele tempo antes do professor Carvalho ganhar força foi de caos e desordem completos. Não havia nenhuma aparência de ordem e calma.
Era uma verdadeira anarquia em lugares fora do controle da Liga. Os fortes administravam o mundo. E esses fortes não eram mais fortes do que o atual Alvin, mas apenas mais fortes do que a maioria. Pode-se dizer que cada 10 cidades era governada de forma autônoma por um treinador avançado e cada cidade por um intermediário. Qualquer um que se oponha ou tente se rebelar sofrerá um destino pior que a morte. Afinal, se a família de alguém for morta lenta e dolorosamente na frente dele e ele não puder fazer nada para protegê-los, ele estará no inferno. As únicas regiões que ainda mantinham força e controle da autoridade da Liga Pokémon naquela época eram Kanto, Johto e Hoenn. Hoenn estava em paz porque o presidente da Liga Pokémon era um morador de Hoenn e ele conseguiu acalmar sua região natal com sua força especial. Kanto e Johto sendo ursos, a sede da Liga Pokémon tem estado calma, exceto por algumas agitações. Mas essas agitações foram reprimidas sob o punho de ferro do treinador Fly Elite 4 August. Ele e seus Togeki's conseguiram acalmar toda a parte oriental de Kanto com sua presença naquela área. O fato de que a comunicação não era tão desenvolvida quanto é agora. E não era só a natureza Togeki's e espalhar felicidade que ajudava a manter a ordem. Seu punho de ferro caiu sobre a terra. Qualquer um que desafiasse a majestade da Liga sofria e eles eram lembrados por August de que qualquer rebelião seria morte. Após acalmar a área, ele foi despachado para suas regiões para retomar o controle do território perdido. Muitos morreram sob seus braços. O professor Carvalho também lutou com ele e o derrotou para ficar com o posto de campeão. Nas palavras do professor Carvalho, ninguém na Liga foi mais leal à Liga Pokémon e ninguém foi mais implacável do que August para garantir que seu objetivo fosse alcançado. O mundo naquela época era muito mais cruel do que o atual, mas ele era o mais implacável de todos, o que demonstra o quão perigoso ele realmente era. Quanto ao motivo pelo qual o professor Carvalho revelou aspectos tão cruéis do passado para Alvin, ele enfrentou um ataque e viu que foi o resultado mesmo depois de garantir uma vitória. Então ele pensou que talvez o passado o ajudasse a se recuperar rapidamente. Vendo que August esperava que ele respondesse como ele sabe sobre ele, Alvin respondeu rapidamente, aparentemente contemplado por sua última reputação. Eu sou um aluno do professor Samuel Carvalho. Ele mencionou sobre seu encontro passado com você e mostrou uma foto sua quando você era mais jovem para mim. Não encontrei a semelhança até você me dizer quem você é. Quando Alvin mencionou o nome de Samuel, os olhos de August brilharam. Oh, você é aluno de Samuel. Alvin era ele. Eu ouvi palavras sobre um monstro mostrando suas presas em Kanto. Pensar que eu te encontraria aqui e agora é interessante. Achei que esses rumores sobre você seriam apenas um exagero, mas parece que eles são falsos no final. August disse com alegria nos olhos. Elsa, embora soubesse que o homem mais velho era um Elite 4, não sabia do horror que ele possuía e disse rudemente, falso? O que você quer dizer com isso? Deixe-me dizer que ele é tão forte quanto os rumores dizem que ele é. August riu e disse rindo, tão forte quanto os rumores. Mocinha, você não deve acreditar em todos os rumores que ouve. Às vezes, a verdade é completamente diferente. Ele disse de uma forma semelhante a um velho avô ensinando seus netos. Então o que você acha? Que ele é fraco. Aurel desafia olhando feio para o homem mais velho com Elsa. Os outros membros do grupo, como Bill, Elesa e Esquila, se juntaram a eles. O temor anterior que eles tinham pelo homem mais velho pareceu desaparecer assim que sentiram que ele estava minando seu amigo. Julius, por outro lado, estava rígido. Todos os seus sentidos lhe diziam que o homem mais velho era perigoso, mas ele não podia agir para avisar Elsa ou poderia irritar o que estava na frente. Ele só podia ficar de guarda e agir quando necessário para proteger Sua Alteza Elsa. Ele pensou consigo mesmo. Embora Julius também tenha se tornado um amigo de Alvin, não é profundo o suficiente para desafiar alguém que pode destruí-lo por Alvin. August parece estar se divertindo com as reações deles. Ele ficou feliz em ver o vínculo entre esses amigos e então revelou o que realmente quis dizer. Eu nunca disse que o jovem Alvin é mais fraco do que os rumores. Então o que você quer dizer, seu velho idiota? Bill disse muito rudemente. Eu quis dizer que Alvin é mais forte do que esses rumores. Pensar que você já é tão forte, eu posso ver que em breve haverá outro monstro em Kanto que sempre irá dominar os outros. E como você é aluno de Samuel, não preciso temer que você se torne um rebelde ou prejudique a Liga no futuro, disse August alegremente. Os olhos dele se arregalaram ao ouvir isso, pois a força que Alvin demonstrou junto com o rumor já é encantadora e saber que ele é ainda mais forte é assustador, para dizer o mínimo. Elsa perguntou curiosa, sabendo que Alvin não revelaria sua força, então se voltou para o antigo Elite dos 4, August. Então, quão forte é Alvin? Ele correu os olhos pelos pokémons ao redor de Alvin, incluindo o que estava nas sombras, dos pokémons que Alvin tem. Posso dizer que ele já é um treinador mestre. Para chegar a esse nível, ele é realmente brilhante, ainda mais do que Samuel era na sua idade. Ele estava encantado por ter um sucessor tão forte para Kanto. O grupo acreditava que Alvin era apenas um treinador avançado, no máximo, mas descobrir que ele é um mestre de trem os chocou. E seria ainda mais chocante para eles se soubessem com que critérios August os julgou. Na época de August, a hierarquia do treinador era muito mais rigorosa do que agora. Com sua experiência e visão, August pode ver que Gengar está pelo menos no nível Elite enquanto Espion está no pico avançado. Ele também pode notar o quanto de controle os dois têm sobre seus poderes, o que os torna muito mais fortes que pokémons de nível similar. Levando isso em consideração, ele avaliou seus pseudo-reis pokémons no mesmo nível e deu seu julgamento. Ele se vira para Alvin e pergunta, então você deseja capturar um Togepi, Alvin? Alvin assente e responde com sinceridade, sabendo que qualquer mentira para o homem mais velho e experiente seria prejudicial a ele. August simplesmente acena com a cabeça para trás e finalmente diz, depois de pensar um pouco, vocês me seguem.
Para ter acesso às informações sobre Togepi, vocês devem passar por um certo teste. Há algumas pessoas que chegaram antes de você. Elas também desejam saber mais sobre Togepi. Eu poderia deixar vocês dois fazerem o teste juntos. Isso economizaria tempo. Depois disso, August sai andando com eles olhando um para o outro sobre o que fazer e então eles o seguem. Capítulo 268. A casa de August fica fora da vizinhança da cidade feliz. Fica no meio da floresta e bem distante da cidade. Parece que o velho parece gostar do silêncio e da calma aqui em vez da agitação da cidade. O antigo Elite 4 August está na casa dos 80. Embora seja muito mais saudável do que a maioria das pessoas de sua idade, ele ainda é velho. Embora a idade não tenha afetado muito sua mente afiada agora, August parece ter perdido muito de sua força física. Ele está andando muito devagar agora. Alvin até optou por ajudá-lo para que pudessem chegar mais rápido à sua casa. Mas o homem mais velho recusou diretamente qualquer ajuda ou apoio oferecido a ele pela geração mais jovem. Ele não está disposto a diminuir seu orgulho e deixar que alguns treinadores jovens, muito mais fracos que ele, o ajudem em alguma coisa. Depois de caminhar na neblina por cerca de 1 hora, Bill começou a respirar um pouco pesadamente, enquanto os outros não estavam tão afetados quanto ele. Mas suas mentalidades estavam cansadas com a lentidão com que August andava. Enquanto estavam entediados, Alvin pareceu usar esse tempo para perguntar ao treinador mais velho e experiente sobre os diferentes tipos de voo. Ele perguntou: August, em que parte você acha que eu deveria me concentrar com meu Pidgeot? Suas garras nem sempre podem ser úteis. August não se virou e disse: Pidgeot são aves de rapina, Alvin. O bico e as garras deles são para caçar, não para fazer aqueles arranhões de galinha que a maioria dos treinadores usa nessas partes. Samuel me enviou um vídeo seu de batalha. Estou feliz em ver que você não tentou subjugar os instintos e a natureza deles. Isso é algo que a maioria dos treinadores ignora, pensando que a maneira como eles lutam é a melhor. Eles esquecem que os Pokémons podem lutar antes mesmo de serem domados pelos humanos. Eles têm feito isso por millennials. O sangue deles tem mais instinto de luta do que a maioria das pessoas pode pensar. Um treinador que subjuga seus instintos primitivos os está aleijando em uma batalha. Um Pokémon, não importa quão pequeno, jovem ou fraco, é um assassino, nada no mundo pode mudar isso. Quanto à sua pergunta, você pode focar na cauda dele. Com isso, você pode mudar a direção do voo dele na batalha no momento mais inesperado e garantir que eles acertem o alvo. A próxima coisa é a velocidade. Quanto mais rápidos eles são, mais mortais eles são em combate. E por último, certificar-se de que seus ataques sejam treinados com delicadeza. Enquanto a coisa que você faz com seus Pokémons treinando-os em ataques elementais pode parecer recompensador agora, mas mais tarde afetará o crescimento. Esses movimentos básicos são os que ajudarão você a se tornar mais forte do que seu caminho atual poderia levá-lo. Disse August enquanto contava suas opiniões sobre onde ele pode investir em seu próximo treinamento. Quão forte Alvin será no futuro então? Julius perguntou ao velho. Alvin pode ser o mais forte da elite dos 4 se ele não mudar seus hábitos agora. Ou ele não fez nenhuma mudança em seu treinamento depois que ele atingiu o gargalo e arrogantemente tentou avançar. Ter confiança em si mesmo é bom, mas esquecer o básico e ir direto para o nível avançado fará mais mal do que bem. Ele os alertou. Você pode ter visto isso em alguns dos seus Pokémons, não é? O efeito negativo do treinamento elemental quando eles ainda são muito jovens. August perguntou, ou melhor, disse Alvin. Enquanto outros estavam quietos pensando no que ele queria dizer, Alvin estava em pensamentos profundos. Depois de alguns pensamentos, ele respondeu: eu pensei que estava relacionado à força física deles. Como eles eram fracos fisicamente, eles poderiam não ser capazes de lutar com seus poderes elementais sem se exaurirem completamente. August parou de andar ao olhar para Alvin e então balançou a cabeça. Parece que você é realmente tão bom quanto aqueles rumores sobre você, se não mais. O que você quer dizer? Áurea perguntou interrompendo a discussão. Achei que ele não tivesse percebido o problema em favor de uma nova força poderosa, mas parece que ele percebeu. Mas o que você disse é apenas metade do problema. A segunda coisa é a evolução deles. A razão pela qual os Pokémons evoluem não é apenas para ficarem mais fortes, mas também para fazer seus corpos se adaptarem aos seus poderes elementais com os quais eles lentamente entram em contato. Suas palavras deixaram o grupo um pouco confuso, então ele decidiu elaborar. Pokémon que estão em sua forma inicial são muito fracos fisicamente para conter o poder bruto dos elementos. Com sua forma intermediária, eles ganham a habilidade de suportar essa força. É também nesse estágio que seu corpo pode ser considerado mais ativo. Acho que como assistente de Samuel, você deve saber como essa fase é chamada. August questiona Alvin querendo saber o quanto ele sabe sobre Pokémons. Pois somente aqueles que estão imersos em seus estudos podem saber disso. Você está falando sobre o estado de hiperatividade. O estágio em que as células do Pokémon estão em estado de vigorosa divisão e crescimento. Dizem que são ricas em energia. Alguns Pokémon gostam de Vigrote por causa disso, pois apresentam mudanças no comportamento de sua espécie, tornando-se hiperativos, em contraste com a forma preguiçosa normal de Slakoth e Slaking. Enquanto insetos como Metapor e Kakuna, junto com Pupitar, usam esse estado vigoroso para transformar seus corpos. Eles estão nas conchas porque as mudanças que acontecem neles são muito maiores e mais profundas quando comparadas a outros Pokémons em sua forma intermediária. Esse estado de hiperatividade tem alguma relação com os Pokémon e poderes elementais? Alvin explica enquanto pergunta ao homem mais velho. Os olhos de August brilharam intensamente quando ele ouviu Alvin. A maioria das pessoas só consegue dizer o que é o estado, mas ele explicou com exemplos mostrando que o entende bem. Áurea é alguém que tem interesse em estudos sobre Pokémon e também em detalhes científicos sobre eles, então seus olhos revelam clareza sobre o que ele está falando, enquanto os outros estão muito confusos.
confusos. Alvin, o que é esse estado de algo que você acabou de falar? Bill perguntou completamente sem noção do que tinha acabado de dizer. Tanto August quanto Alvin parecem ignorar o grupo e começam a discutir entre si. Os dois continuam a usar termos como transmutação, evolução, hiperatividade, riqueza energética na célula e outras coisas que eram tangenciais ao grupo. Você realmente é algo especial, Alvin. Pensei em deixar você ficar aqui por um tempo até que você possa aprender a criar um Togepi corretamente, como eu fiz com a neta de um amigo, mas parece que não vou precisar fazer isso. Você sabe que com o conhecimento profundo que você tem sobre a biologia celular dos Pokémon, você pode se tornar um professor independente. August elogiou Alvin e todo o grupo pareceu entender mais uma vez o quão grande é a distância entre eles e Alvin. Claro, eu desejo ser um professor. Eu tenho muitas hipóteses para confirmar e provar. Muitas coisas para encontrar e descobrir para mim, para apenas sentar em um lugar e administrar algo ou alguém. Alvin disse sem qualquer hesitação. Os amigos de Alvin ficaram surpresos ao descobrir que ele não tem ambições de ser um dos 4 melhores ou campeão, mas deseja ser um professor de campo para encontrar e descobrir coisas novas sobre Pokémons. August ficou ali parado olhando para o rosto confiante de Alvin, parecendo se lembrar de algo. Ele murmura, esse Samuel, ele pode treinar alunos de nível campeão, mas nenhum de seus alunos deseja ficar preso a essa posição. Ele realmente é um vírus infectando as mentes de jovens treinadores. Mas o que August não sabe é que esse jovem na frente dele foi a única razão pela qual Samuel escolheu se aposentar do posto de campeão assim que o conquistou. Devemos ir, estamos perto. Depois disso, o grupo caminha em direção à casa em silêncio, completamente surpresos com a declaração de Alvin, enquanto Alvin está em pensamentos profundos sobre sua recente discussão com August. Após mais 10 minutos de caminhada, o grupo cruza árvores muito altas, no topo das quais foram construídas diversas casas na árvore. Eles caminharam por esses conjuntos de casas na árvore até aquela que era a casa mais grandiosa, e abaixo daquela árvore, August disse, bem-vindos à minha humilde casa. Capítulo 269. August disse ao grupo de jovens treinadores, bem-vindos à minha humilde casa. Isso tirou Alvin de seus pensamentos e ele olhou para a casa. A casa foi construída no topo da árvore, pelo menos 40 metros acima do solo. Era uma casa de vários andares com janelas abertas e varandas largas para aproveitar a paisagem do topo. A outra casa aqui tinha apenas um andar, mas era larga e cobria toda a copa da árvore. Muitos Pokémons pássaros parecem se estabelecer e até mesmo construir seus melhores abrigos no topo das árvores e casas. Há cerca de 10 a 15 casas construídas ao redor da casa de August. Há cerca de 10 crianças brincando com os Pokémons filhotes de pássaros como Pidgey, Spearow, Tylov, Vingul e até mesmo um Rufflet que é raro nessas partes. Os Pokémons também são bem ousados. Eles não pareciam ter medo de Alvin e seus amigos. Eles até se acomodaram no ombro dos estranhos e os olharam curiosos. Essas crianças são filhos dos cuidadores, médicos e criadores de Pokémon que contratei antes de me estabelecer aqui para cuidar dos Pokémons que ainda tenho comigo. Quanto a esses Pokémons, eles são descendentes dos meus Pokémons. Você parece surpreso com a ousadia deles, não é? August explicou quem são essas crianças. Sim, eles são mais amigáveis do que qualquer Pokémon que eu já vi. Mas como eles são descendentes do seu Pokémon, então isso explica tudo. Alvin disse, e os outros são espertos o suficiente para entender o significado. Se os treinadores chegarem aqui e atacarem esses Pokémons, os mais velhos virão para protegê-los. Então, a única maneira de ter um desses Pokémons é conseguir a amizade deles e mostrar que você é qualificado o suficiente para criá-los bem. Elsa disse enquanto esfregava a cabeça de um Rufflet. August não disse muito e então apontou para a casa na árvore mais grandiosa que eles já tinham visto. A casa na árvore era edifício de vários andares construído ao redor do tronco e galhos da árvore mais alta, que tinha cerca de 200 metros de altura. A casa tinha pelo menos 3 andares com varanda em cada cômodo, móveis diferentes feitos de madeira na varanda e nessas varandas muitos Pokémons pássaros pousavam. Tudo na casa é feito de madeira, até mesmo o corrimão é assim, sem muito visual artístico. Se a casa não fosse grande em tamanho, então só se poderia dizer que a antiga Elite 4 vivia uma vida bem simples. Há escadas para a casa construídas ao redor do tronco, que sobem até o nível da casa em forma de espiral. Aquela casa ali é meu lar. Venha! Tem alguns treinadores da sua idade também. Acho que isso vai ser bom para você, Alvin. E o grupo começou a subir as escadas em espiral de madeira até a casa na árvore. Pouco antes de entrar na casa, August os avisou com um tom sério. Não façam muito barulho dentro de casa. Atualmente tem um certo Pokémon meu morando comigo em casa e que está ajudando a treinar outro treinador de quem falei. Mas ele é um pouco temperamental para dizer o mínimo. Ele não gostava de perder seu tempo assim. Então, qualquer coisa pequena o faz perder a paciência e ele pode agir um pouco agressivo com você, então esteja preparado. Depois disso, ele entrou em casa. O grupo ficou na porta e se entreolharam pensando se deveriam segui-lo para dentro para enfrentar aquele Pokémon agitado de um treinador poderoso, especialmente um ex-elite dos 4. Não é algo que eles gostam de enfrentar, mas eles ainda têm que enfrentá-lo de qualquer maneira. Bill se entusiasma e segue em frente. Não podemos deixar o velho esperando. E ele entra pela porta. Outros olham para Alvin querendo saber como ele fez isso. Alvin apenas dá de ombros e pensa consigo mesmo. Deixe para Bill apressar as coisas sem pensar muito. E Alvin decide seguir Bill para dentro.
Ao entrar na casa, ele viu que assim como as coisas na sacada, tudo aqui também é feito de madeira. Os pilares que sustentam a casa, a cadeira, a mesa, a cama, a janela, tudo é feito de madeira. Mas, diferentemente das obras no exterior que eram bem simples, a decoração interna é bem boa. Não muito deslumbrante ou soberba, mas o suficiente para mostrar que a pessoa que mora aqui não é um asceta. Os móveis da casa têm pelo menos uma escultura de Pokémon esculpida no corpo, enquanto as paredes do cômodo têm diferentes cenas e cenários pintados e alguns gravados na parede. Essas cenas atraíram a atenção de Alvin, pois variam de uma pessoa parada na frente de um grupo de Pokémons de corda, como Nidoking, até o lindo lago brilhante de onde um Dragonair surgiu no chão. Enquanto ele olhava ao redor, seus olhos se fixaram em uma cena aparentemente simples do oceano e de um sol deslumbrante no céu, exceto por uma leve protuberância de 4 espinhos azuis na superfície do oceano. Ele conseguia sentir que esse Pokémon era algo extraordinário, mas não conseguia colocá-lo em lugar nenhum. A voz de Augusto soou atrás de Alvin enquanto ele os cumprimentava e dava as boas-vindas à sua casa. Bem-vindos à minha humilde morada. Isto é algo que construí com a ajuda de Pokémons durante meus 4 dias de elite. Levamos cerca de 2 anos para construí-lo, entre nossos tempos livres do trabalho, ou treinamento e o que não. Ele disse ao grupo, mas percebeu que a atenção de Alvin estava em outra coisa. Era uma pintura simples, exceto por 4 projeções rombas semelhantes a espinhos azuis no mar e uma sombra enorme debaixo d'água que não era claro o suficiente para distinguir o que aquele Pokémon realmente era. Então ele disse atrás de Alvin assustando-o, e revelou, estas pinturas e gravuras nas paredes são algumas das aventuras que eu tinha experimentado no meu passado, e que você está atualmente nos observando algo que me iludiu por anos. Este Pokémon despertou meu interesse e antes que eu pudesse vê-lo claramente, ele foi para o fundo do oceano e nunca mais foi visto. Seus olhos brilharam ao pensar no encontro anterior com o Pokémon. Os outros não disseram muita coisa, apenas ouviram o velho tagarelar sobre o passado. Enquanto isso, Alvin aponta qual Pokémon esta imagem pode representar e disse, o tamanho do Pokémon pode revelar muito, mas a premissa é que o Pokémon não é uma mutação ou variação de uma espécie específica de Pokémon. August concorda com Alvin e diz, embora eu só tenha visto por alguns momentos, era uma sombra de cerca de 4 metros de altura. Eu estava voando sobre ela, mas por causa da neblina não consigo ter uma visão clara. Pensei que poderia ser um Tentacruel ou até mesmo um Mantine. Alvin o interrompeu e disse, não concordo que seja um Tentacruel. As projeções rombas não são arredondadas nas pontas como as dos tentáculos do Tentacruel. Se fosse apenas um Tentacruel superdimensionado, então considerando a sombra como a cabeça de um Tentacruel muito grande, os tentáculos são muito finos. Podemos dizer que são os novos tentáculos que ainda não estão totalmente desenvolvidos, mas nesse caso uma parte maior do corpo ficaria claramente visível. Só posso dizer que é um Mantine que sofreu mutação, um Kindra que está nadando de bruços ou um certo Pokémon lendário. Alvin deu sua opinião. Uau, pensar que você pode dizer tanto só de olhar para uma foto, você é impressionante. Uma voz feminina desconhecida veio. Ela está entre as 2 pessoas que August tinha com ele, que Alvin parecia ignorar completamente ou não ter notado a presença deles. Sua expressão assustada era qualquer coisa. Embora Alvin não tenha conhecido essas 2 crianças, ele conhece a garota, pois ela é alguém cuja foto ele viu como cortesia de Daniel, sobrinho neto de Agatha. Ela é Cynthia Chirona, a futura campeã de Sinnoh. Capítulo 270. Cynthia é uma garota bonita de pele clara com longos cabelos loiros. Ela tem lindos olhos cinzas que brilham intensamente. Ela tem cabelos loiros que são cacheados nas pontas com um tufo de cabelo sobre o rosto. Elas cobrem a maior parte do lado esquerdo do rosto dela, mas não receberam sua beleza, mas a realçaram. Alvin pode dizer que ela é a única garota que ele conheceu até agora que pode se igualar a Elsa em sua beleza. Ela usava uma camisa azul de manga comprida com uma calça cinza estreita nas pontas e sapatos de salto baixo. Ela tem uma aura natural de confiança, força e intelectualidade em seu rosto que parece atrair a atenção das pessoas, especialmente do sexo oposto. Nem Áurea, Elesa e Esquila podem dizer que sua beleza natural e charme podem se igualar a Elsa, a princesa Almia, pois sua aura de majestade, olhar frio e força parecem dar a ela um charme digno de uma rainha, ou para ser mais preciso, imperatriz do gelo. No entanto, Cynthia parece combinar com ela. Assim como Alvin estava olhando para Cynthia, Cynthia também parece sentir algo que ela não sentiu de ninguém em sua geração ou pessoas em torno de sua faixa etária. Ela sente que é fraca, ou pelo menos mais fraca em comparação com o garoto na frente dela. Ela não sabe por que sente isso, mas seus instintos a avisam que o garoto na sua frente era mais forte, melhor e poderoso do que ela. Alvin também murmura, coloque o nome dela em choque Cynthia. Isso encerrou a disputa de encaradas entre os 2 treinadores mais fortes desta geração. Você me conhece? Cynthia perguntou a Alvin, mas antes que Alvin pudesse dizer qualquer coisa, Bill entrou na discussão com um olhar alegre no rosto. Ele chega na frente de Cynthia e aperta suas mãos enquanto se apresenta. Olá, eu sou Bill Montenegro, o melhor amigo de Alvin. E é claro que ele conhece você. Você sabia que quando ele viu sua foto pela primeira vez ele até disse que você é muito bonita e linda. Ele até disse que você será uma das mulheres mais bonitas do mundo nas próximas décadas, se não a mais bonita. Ele decide exagerar as coisas. Cynthia e Alvin coraram com as palavras dele. Cynthia por causa do elogio que Alvin fez a ela enquanto Alvin por causa das palavras exageradas de Bill e o envergonhando. Embora a maioria não pense muito sobre isso, Elsa não parecia gostar que Alvin elogiasse os outros, já que ele nunca elogiou sua aparência desde que se conheceram. O quê? Você disse que ela é bonita. E você nem me elogiou uma vez e estamos viajando juntos há semanas. Ela disse a Alvin irritada com ele por elogiar alguém que não era ela. Alvin tentou dizer algo, mas Cynthia não lhe deu chance.
Cynthia sabe que era bonita, mas ninguém nunca disse nada sobre ela na cara dela. Embora seja algo que seu amigo disse, ela fica feliz em ser elogiada. Se ele não achou você bonita o suficiente, você não pode forçá-lo a dizer isso. Cynthia disse a Elsa acaloradamente. Elsa não gostou de Cynthia, mas Alvin elogiou sua aparência e agora ela se apresenta para salvá-la. Alvin conseguiu fazer com que seu temperamento explodisse. Você acha que alguém que passa a maior parte do tempo cuidando da aparência pode me dizer o que fazer? Ela zombou dela. Pelo menos eu sou bonita o suficiente e alguns acham que eu sou pelo menos uma menina, em vez de uma moleca como você. Mesmo com um vestido de verão e cabelo longo você não parece nada além de uma moleca. Cynthia ridiculariza Elsa. Durante o tempo que passou com Elsa, Alvin deduziu, após cuidadosa troca de informações com Julius, que ela não gosta de ser chamada de moleca, embora muitas vezes haja como uma, e isso pode deixar seu temperamento no limite. Alvin pode até sentir que seus poderes estavam a apenas um passo de enlouquecer com Cynthia. Os instintos de Cynthia também a avisaram que as coisas poderiam ficar sérias e perigosas para ela, mas ela não parece recuar. Seu orgulho não permite que ela recue quando alguém a desafia dessa forma. Antes que as coisas piorassem ainda mais, Alvin criou coragem e se apresentou entre as duas lindas, mas assustadoras garotas loiras, uma com olhos azuis brilhantes e a outra com olhos cinzas. Alvin percebeu que os dedos delas estavam na pokebola e no momento em que uma levantava os dela, a outra revidava da mesma forma. Chega! Vocês dois se acalmem agora. Estamos na casa de outra pessoa. A briga de vocês pode fazer com que certas coisas sejam destruídas e não queremos que ele fique bravo conosco. Então parem com essa briga agora mesmo. Caso contrário, eu pessoalmente intervirei para garantir que eles levassem seu aviso. Ele liberou sua pressão com força total sobre as duas loiras furiosas. Desta vez não é apenas uma simples pressão sobre os ombros das pessoas, mas uma escuridão nebulosa que emana de Alvin, juntamente com uma certa quantidade de sede de sangue e intenção de matar. O presente que Alvin recebeu de seu encontro passado no ataque Pokémon. Ninguém que matou centenas em uma única batalha não possui sede de sangue, muito menos Alvin, que tem algumas centenas de mortes em seu currículo, incluindo humanos e Pokémons. A maioria ficou surpresa com a explosão repentina entre as duas lindas garotas loiras e não teve tempo de reagir, enquanto August achou aquilo divertido e desejou que as coisas piorassem para que elas pudessem entretê-lo. Mas a intervenção de Alvin o deixou ainda mais animado, pois ele pode sentir os poderes que o jovem protegido de Samuel possui. O apelido de monstro entre monstros e único gênio desta era é bem apropriado para ele, pensou consigo mesmo. A intervenção de Alvin conseguiu impedir que a briga verbal dele se transformasse em uma batalha Pokémon. Depois que suas palavras fizeram o truque, ele retirou a pressão de volta e pareceu tão calmo quanto antes. Ninguém poderia pensar que Alvin é fraco depois de sua repentina demonstração de poder para todos eles. Tanto Cynthia quanto Elsa foram as que sentiram o golpe na frente. Embora seus cérebros saibam que Alvin, ou jovem, de acordo com Cynthia, já que sua identidade ainda é desconhecida para ela, mas ela consegue adivinhar quem ele pode ser. Não irá machucá-las, especialmente com August lá. Elas ainda podem sentir a morte segurando suas gargantas um momento atrás. Eles se lembraram de quão grande é a distância entre os dois. Ambos ficaram bastante abalados, mas não pareciam reconhecer a derrota um do outro. Isso é algo que Alvin e August notaram, mas Alvin não sabe como intervir e impedi-los de lutar um contra o outro sempre que tem chance. Então August agiu. August disse, parece que Cynthia e Elsa parecem ter alguma diferença por causa de Alvin. Eu não disse mais nada, exceto que ela era muito bonita. Alvin murmura, mas todos conseguem ouvir. Cynthia fica vermelha novamente e Elsa fica irritada. Vocês dois ficarão na minha casa por alguns dias. E eu não posso deixar vocês brigarem entre si na minha casa e quebrarem coisas. Então que tal uma batalha Pokémon para liberar sua raiva? August propôs a eles. Tudo bem. E ambos concordam imediatamente com a proposta. August os leva para uma clareira ampla desta vez para a próxima batalha Pokémon. E outros seguiram August, ninguém optando por discordar da antiga elite dos quatro. Alvin ficou ali, sentindo uma dor de cabeça vindo com esse evento repentino e disse, mulheres podem ser agressivas facilmente. Isso rendeu um tapa nas costas, cortesia de Spion e Ivimel que o encararam sem expressão, pois ele é a causa. Alvin não sabia o que fez para conseguir esse tratamento, mas não disse nada a elas. Duas garotas já estão irritadas o suficiente para destruir coisas por causa de um certo amigo dele que distorceu suas palavras. Agora ele não está preparado para enfrentar a ira de outras mulheres e disse, vamos embora. Quando Alvin passa, dois pares de olhos o observam de um lugar escondido, curiosos. Capítulo 271. Enquanto acompanhava August até a clareira, o outro garoto que chegou com Cynthia e August enquanto o grupo esperava por August se apresentou como Lucian. Depois de ouvir seu nome, Alvin se lembrou um pouco sobre uma elite dos quatro, com Cynthia tendo o mesmo nome desse garoto. Ele é Lucian, futuro líder psíquico da elite dos quatro Pokémon da Liga Sino. Ele é um garoto de cabelos roxos com óculos. Ele também tem olhos roxos e Alvin podia sentir a energia psíquica em seus olhos. Parece que seus poderes psíquicos mudaram a cor original dos olhos para roxo. Então você é Alvin Bart de Canto, de quem ouvi falar muito. Lucian cumprimentou Alvin com essas palavras. Alvin, que ainda não sabia de sua fama em outras regiões, coçou a cabeça completamente confuso e disse, você me conhece? Lucian fica surpreso ao saber que não tem consciência de sua fama. Bill também ficou confuso com sua descoberta. Ele perguntou ao amigo, você não sabe o quão popular você realmente é, sabe, Alvin? Eu sou realmente popular? Alvin perguntou a eles. Você não é popular entre as pessoas comuns e os oficiais de baixo escalão da liga, mas as pessoas que estão no topo, assim como os melhores treinadores, pelo menos sabem da sua existência. Bill explicou a ele.
Quanto a como eu sei quem você é, eu sei que Cynthia é uma das mais fortes que existem, mas o fato de você poder subjugá-la, especialmente quando ela está brava, junto com sua idade, revela sua identidade. Ele disse enquanto olhava profundamente nos olhos de Alvin e continuou: afinal, você é o único que é o treinador mais forte e indiscutível desta geração. Ou pelo menos foi o que ouvi dos outros. Embora Luciano tenha dito isso, seu tom mostrou que ele não parecia acreditar naquelas palavras e queria confirmar isso. Normalmente Alvin não teria objeções sobre uma batalha rápida, mas o fato de ele desejar obter um Togepi, juntamente com a revelação de August sobre um possível teste futuro, o deixou vigilante. Ele quer que seus pokémons estejam com saúde plena para o próximo teste, para que essa batalha possa ser evitada para mais tarde. Alvin disse: se você deseja confirmar se esse título é verdadeiro ou apenas um exagero, você pode ter sua batalha, mas isso terá que esperar. August precisa de mim para alguma coisa e eu quero estar 100% por esse tempo. Depois que essa coisa estiver resolvida, estarei pronto para você. Alvin não pareceu afetado por Julian ridicularizando seu título e nada mais. Ele simplesmente deseja uma prova e Alvin pode ter certeza de que ele terá sua prova e garantir que ninguém mais duvide de sua força. É também que Alvin sente que não quer perder na frente dos outros, especialmente na frente da recém-conhecida futura campeã Cynthia e da princesa Almia Elsa. Parece que teremos outra batalha em mãos depois que eles lutarem. Parece que sua natureza maníaca por batalhas afeta as pessoas ao seu redor, Alvin. Áurea brincou sobre Alvin. De fato, você deveria ter visto o irmão e a irmã dele. Eles têm uma competição entre si. Quando eu perguntei a eles por que eles tinham tanta competição, você sabe o que eles me disseram. Bill disse com alegria nos olhos. Todos os ouvidos estavam focados em Bill, que queria ouvir alguns detalhes pessoais sobre o treinador mais forte de sua geração, enquanto August queria apenas saber, por meio de inferências, qual é sua verdadeira natureza para poder decidir como testá-lo. É algo que Alvin lhes ensinou. Ele disse que dessa forma eles podem descobrir quem é o melhor sem brigar e resolver sua disputa. Eles mantêm registros de suas disputas e toda vez que a luta atinge um certo limite, esses registros ajudam a resolver as coisas entre eles, sem nenhuma disputa, disse Bill. Quem diria que você pode resolver as coisas sem lutar e ainda assim pacificamente? Elsa disse com admiração em seu tom. Eles viram Alvin lidar com as coisas principalmente por meio de ameaças, pressão ou batalha. Nunca o viram lidar com as coisas pacificamente. Então essa solução pacífica o surpreendeu. Alvin não pareceu gostar desses olhares e disse: ei, eu posso julgar facilmente quem pode ser racionalizado e quem não pode. Não quero perder meu tempo raciocinando com alguém que não pode ser racionalizado. Não é mesmo, espião? Alvin perguntou ao seu Pokémon quádruplo psíquico. Ela concorda com as palavras dele, já que ela o viu frequentemente lidar com as coisas pacificamente. Seu treinador nem sempre agia como um bruto. Emolga, me ensino acha que ela pode estar brincando e pergunta: ei, é verdade mesmo? Claro. Você acha que eu vou deixá-lo agir como um bruto o tempo todo e não o chefe? Ela disse enquanto lançava um olhar de desprezo para os dois por dizerem que ela havia mentido. Eles abaixaram a cabeça no ombro da treinadora, temendo que pudessem provocar a ira dela. O treinador apenas riu do pequeno episódio entre seus pokémons e não pensou muito sobre isso. Enquanto conversavam entre si, eles chegaram à clareira um pouco distante da casa de August. Após alcançá-lo, August disse a todos: já que Alvin e Cynthia têm algo para fazer depois disso, não teremos uma batalha longa. Esta será apenas uma batalha 1 contra 1 e o vencedor será decidido quando eu disser que acabou. Agora ambos os treinadores tomem seus lugares. Elsa e Cynthia ficaram frente a frente com um espaço de 20 metros entre as duas. As duas demonstram hostilidade completa da qual Alvin não sabe nada. Eu ainda não sei por que eles estão brigando agora, Alvin disse e todos o ouviram claramente. Todos deram ao treinador genial um olhar impassível, sabendo direta ou indiretamente que ele era a causa, mas ele parece ser quem não tem consciência de seu envolvimento. Até Spion e Ivy deram a ele olhares semelhantes. Eles decidem ignorá-lo e continuar a batalha. Cynthia e Elsa enviaram seus pokémons ao mesmo tempo com seu bordão característico. Posição de batalha: Gabite para Cynthia. Lute bem, Ninetales para Elsa. No lançamento, um Pokémon dragão com cabeça de tubarão e um Pokémon do tipo gelo se revelam. Eles são Gabite e Alolan Ninetales. Gabite é um Pokémon bípede de tamanho médio, parecido com um dragão, que é principalmente azul. Sua parte inferior é azul claro, com vermelho cobrindo-o do meio do abdômen até o fundo da mandíbula. Gabite tem 2 apêndices que lembram jatos ou motores de avião estendendo-se para fora do lado do crânio. Cada apêndice tem uma faixa azul. Ele tem 4 barbatanas, uma em cada braço, uma nas costas e outra na cauda. A barbatana traseira tem um entalhe para o macho. Ele tem espinhos nos membros posteriores e garras afiadas nos pés. Seus olhos são escleras pretas e íris douradas. Ninetales de Alola tem uma aparência diferente. Sua pelagem é azul claro, e seu pelo é mais fluido e fino. As pontas de suas caudas e crista, assim como as metades inferiores de suas pernas, são brancas. A crista em sua cabeça é mais longa e suas 9 caudas são menos distintas umas das outras. Finalmente, ele tem olhos maiores, que são azuis, e pequenos tufos de pelo na frente de suas orelhas. Os 2 Pokémon sentiram as emoções de seus treinadores e estão prontos para lutar. Capítulo 272 e 273. No campo de batalha. Cynthia está olhando para o Ninetales de seu oponente, que envia vento frio e reduz a temperatura ao redor com um olhar vigilante.
O Pokémon de gelo é alguém a quem Gabite é mais vulnerável. Este Ninetales, que era completamente diferente dos de fogo que ela enfrentou no passado, era um tipo de gelo. E um poderoso, se a poça de água ao redor parecesse congelar um pouco assim que era liberada. Suas pernas longas e musculosas, que são mais refinadas do que as de outros Ninetales, revelam que ela deve ser bem rápida em comparação com os outros Ninetales. Isso pode ser um problema para ela, já que Gabite pode igualar a velocidade de Ninetales comuns. Embora não duvide de sua vitória, ela sabe que será difícil. Ela então olhou para seus oponentes, que tinham cabelos loiros como os dela, mas, diferentemente dos seus cabelos loiros brilhantes, os dela eram prateados. Com seus Pokémon soltos e a aura de confiança que ela exalava, ela consegue imaginar que a verdadeira força de Elsa está em torno de Flint e Lucian. Embora não pudessem derrotá-la, eles ainda precisavam que ela estivesse vigilante se quisesse ter uma chance de vitória. Semelhante a Cynthia, Elsa pode sentir o poder bruto e a força de Gabite, o Pokémon terrestre dragão que provavelmente pode derrubar seus Ninetales se apenas um movimento conseguir acertá-lo. Apesar de ter vantagem em velocidade, Gabite era fisicamente mais forte que seus Pokémon. Acima de tudo, Gabite era um Pokémon pseudo-rei e Ninetales era apenas um Pokémon de elite, embora no auge ela ainda fosse mais fraca. August simplesmente sorriu olhando para os dois Pokémons na frente dele. Ele pensou consigo mesmo, eles são realmente incríveis, pensar que podem ser tão fortes em uma idade tão jovem. Eles podem se tornar mais fortes do que eu quando chegarem ao auge. Eles nem sequer entraram naquele lugar ainda, ou sua velocidade pode ser ainda maior. Se não relaxarem e continuarem a trabalhar duro, eles se tornarão tão fortes quanto um Elite 4 antes dos 20 anos. Ainda mais rápido se tiverem algum encontro de sorte. Ele olha para as duas meninas e depois para o grupo de crianças. Ele pensou, embora não sejam tão fortes quanto esses dois, eles podem ser fortes como líderes de ginásio, pelo menos no futuro. Eles não parecem ter muito interesse em batalhas Pokémon como esses dois. E finalmente sobre Alvin. Ele é indiscutivelmente o mais forte de sua geração. Ou assim disse Samuel. Foi sua declaração que o colocou naquele pedestal. Ele ainda conseguia se lembrar de quando Samuel o chamou e falou com ele sobre Alvin. O flashback começa. August estava na frente de um telefone enquanto olhava para o rosto timidamente sorridente de Samuel Carvalho, o principal professor de Pokémon de canto. August perguntou rudemente, por que você me chamou? Eu me aposentei da liga e não quero ser perturbado em meus tempos de paz. Samuel não parece muito afetado pelo tom dele e disse, é só que eu estava pensando em fazer uma declaração sobre meu novo aluno, Alvin. Desejo sua ajuda nesse assunto. August pareceu confuso com o nome até que se lembrou. Não é aquele seu pirralho que lutou na maré Pokémon há uma semana ou algo assim? Samuel apenas assentiu em resposta e não disse nada, pois o temperamento de August estava prestes a explodir. Ao ver isso, ele respirou fundo e sua voz de repente ficou mais grave a cada palavra que ele dizia, e pensar que entregamos a liga para idiotas como vocês. Vocês perderam completamente a cabeça? Seus olhos estavam vermelhos e as coisas atrás dele pareciam voar enquanto seu temperamento aumentava a cada segundo. Samuel abaixou a cabeça ao vê-lo tão bravo. Ele sabe que esse velho amigo ficaria bravo, muito bravo. August era alguém que considerava cada criança da região como sua. Ele frequentemente dá oportunidade aos gênios em ascensão e os protege sempre que pode. Dessa forma, Alvin também caiu na categoria de protegido no coração de August, mas o erro que eles causaram certamente o deixará furioso. Sim, mas era necessário. Veja, ele estava indo rápido demais, mas sua mentalidade não estava à altura. Então pensei que daria certo. E não se preocupe se isso deixar algum trauma mental, pois sei que ele ficará bem e brilhará ainda mais do que brilhou agora, disse Samuel com absoluta confiança. August percebeu que era a mesma confiança que ele usava para falar sobre seus alunos mais velhos no passado. Tudo bem, então o que você deseja fazer? Desejo declarar Alvin como o mais forte de sua geração. Samuel disse depois de respirar fundo novamente e começar a contagem regressiva para o que aconteceria. 5, 4, 3, 2, 1... E de repente August disse com uma voz que mal continha sua ira. É melhor você se explicar. Você sabe o quão grande será o alvo que isso colocará nele, especialmente se você fizer essa declaração. Eles não coroarão como mais forte, mas o indiscutível, pois seu prestígio está ligado a isso. Isso também fará com que alguma questão seja uma recompensa altíssima. Então por quê? Diferentemente de antes, quando Samuel abaixou a cabeça ao enfrentar sua raiva, desta vez ele não se escondeu, mas a enfrentou de frente. August percebeu. Este não era o calmo e amável professor Samuel Carvalho, mas o campeão e um dos mais fortes do mundo, o destruidor Samuel Carvalho. Uma árvore precisa de fertilizante para crescer mais rápido. Uma fera precisa caçar para crescer. Estes serão raio depois e fertilizante. Ele é forte e enfrentou a maré. Mas isso era apenas o Pokémon. Humanos são mais complicados que Pokémon. Somente depois que ele lidar com eles pessoalmente sua reputação será suficiente para deter a ameaça a canto. Estou até disposto a mandá-lo para a sombra se quiser que ele aprenda essa lição. E não pense nele como um garoto fraco. Ele será um treinador de elite de nível 4 aos 15 anos e um campeão aos 17 anos, no mínimo. August nunca ficou tão chocado como agora e perguntou se esse idiota estava brincando. E como você tem tanta certeza disso? Eu sei. Foi tudo o que ele disse, mas Samuel pensou consigo mesmo. Não posso dizer que o conheci quando ele tinha 15 anos e eu tinha 11. Naquela época seu Electivire, Pidgeot e Gengar já eram reis, enquanto Espion era Ripsuedo. Ele até disse que será um campeão forte em 2 anos. Fim do flashback. Em breve verei por mim mesmo porque Samuel tem tanta confiança em você para dizer algo tão irreal. Mas ele também ficou satisfeito porque depois dele, haveria essas crianças para proteger a humanidade dos Pokémons que estão por aí. No lançamento todos olham para os 2 Pokémon que estarão lutando agora. Ambos são Pokémons poderosos.
Com o público, Áurea perguntou a Julius, atraído pela beleza de Ninetales: que Pokémon é esse? Ela é tão linda e parece com Ninetales. Mas Alvin responde às perguntas dela: isso é um Ninetales. Mas é uma variante de Ninetales. O ambiente de Alola é diferente das outras regiões, então há alguns Pokémons que evoluíram ou mudaram para se adaptar ao seu clima. Ninetales é apenas um deles. Não é mais um Pokémon do tipo fogo, mas sim um Pokémon do tipo gelo. Além da mudança de tipo, não há mudanças em seu físico. Ele explicou enquanto outros se apegavam às suas palavras com atenção absoluta. E antes que pudessem continuar a perguntar mais, a batalha começou. Que a batalha comece. A batalha começou com um choque de 2 ataques de longo alcance no centro. Capítulo 274. Que a batalha comece. Cynthia começou a batalha testando a força de seu oponente, então ela disse: sopro de dragão. Qualquer treinador que se preze sabe o que Cynthia queria ao começar a batalha daquele jeito, e felizmente Elsa era uma dessas treinadoras. Ela recebe o ataque do oponente com um raio de gelo. A explosão laranja e levemente roxa e o raio branco gelado colidiram. Eles lutam juntos por algum tempo, iluminando o campo de batalha até que o sopro do dragão supera o ataque do raio de gelo, quando o sopro do dragão repeliu o ataque o suficiente. Depois de empurrar o raio de gelo por alguns centímetros, Elsa percebeu que havia perdido o poder. Então ela tem que escolher o próximo melhor movimento que pode lhe dar o impulso que ela perdeu. Ninetales começam a tempestade de granizo. E o granizo começou a cair, soando para eles usando sua habilidade inata, aviso de neve. A chuva de granizo fez Gabite sofrer um pouco, e isso deu a Ninetales a oportunidade de repelir o ataque e acertá-lo. Cynthia não parecia muito preocupada, pois antes do ataque atingir seu Gabite ela já havia dado seu próximo comando. O granizo baixou ainda mais a temperatura e todos que estavam preparados para um dia quente tremeram de frio. Os 2 treinadores de batalha estavam muito focados no campo de batalha. Até o público foi afetado. Alvin enviou os 2 tipos de fogo que ele tem nele, Charmeleon e Magmar, para se aquecerem. Charmeleon parecia agir com orgulho e não parecia prestar atenção em ninguém, exceto na batalha à sua frente, até que uma voz soou em sua cabeça: Charmeleon, seu bruto. Olha o que você fez. Mel, na forma de Eevee, pareceu pensar que Charmeleon a estava ignorando e começou a chorar. Espion não gostou do fato de sua amiga chorar por causa daquele companheiro de equipe bruto e lançou-lhe um olhar feroz. Mas o que eu fiz de errado? Perguntou Charmeleon, embora seu tom não fosse tão acalorado e orgulhoso quanto seu tom normal. Ele sabe que uma espião furiosa não é algo que ele deseja enfrentar. Ele é alguém que viu o que ela pode fazer em sua raiva e isso é algo que ainda lhe dá pesadelos. Use seu nariz para algo útil uma vez. Ela é meu. Ela disse a ele em sua mente. Quando ele descobre a identidade do Eevee ao lado deles, ele fica congelado. Pensar que era meu. Ela é alguém que tem o apoio de quase todo mundo. Até mesmo o recluso Slowking, que não se envolve nos pequenos conflitos entre os Pokémon, a admira. Se ela revelar o que ele fez e como agiu por causa dele, ele sofrerá muito e antes disso sofrerá com Meu. Ele disse a Meu: sinto muito por não ter percebido. Não é minha culpa. Meu não pareceu gostar do que ele disse. Então, de quem é a culpa? Ela olhou com firmeza enquanto Espion lançava um olhar ameaçador. Felizmente o Charmeleon aprendeu a lidar com Meu com Alvin e usou esse truque neste momento. O truque era elogiar Meu e sua força, o que os fazia ofendê-la sem saber. Você é tão forte que eu nem consigo sentir sua presença na minha frente. Como alguém tão fraco quanto eu pode reconhecer alguém como você que consegue esconder sua presença se quisesse? Você é tão forte que até se escondeu do meu olfato. Então como posso saber que era você? Você é tão incrível. Ele até acrescentou um olhar de absoluto espanto, embora não fosse falso, pois ele tinha espanto pelos poderes de Meu. Meu olhou para ele ou para seu rosto e sentiu que sua expressão não era falsa, então ela o perdoou magnanimamente. Espion sabe sobre esse truque que Alvin geralmente usa para enganar Meu, então ela não pensa muito sobre isso. De volta à batalha, Gabite parece ter se escondido no subsolo. Um momento depois, Gabite surge logo abaixo de Ninetales com uma garra de dragão na mão, pronta para atingir seu alvo. Mas Ninetales é rápido e desvia do ataque que se aproxima. O Ninetales usa o raio de gelo enquanto se move. Desde que Ninetales perdeu a disputa de poder entre os dois, ela vem usando táticas de bater e correr. Cynthia sabe que Gabite não pode vencer os Ninetales em termos de velocidade e o granizo parece machucar Gabite com o passar do tempo. Ela nem treinou seu Gabite pensando que não seria de muita ajuda em suas batalhas de poder, mas parece que ela estava errada. Esses movimentos que podem mudar o clima e as condições da batalha são necessários especialmente se você enfrentar situações como essa. Gabite vem enviando lança-chamas contra ela, mas seu ágil oponente desvia facilmente. Ela sabe que quanto mais a batalha se arrastar, mais perigosa será a situação para Gabite. Então ela fez um novo plano. Na plateia, quando eles viram que nenhum ataque de Gabite acertou o alvo enquanto ela estava sendo atingida por granizo e movimentos do tipo gelo, eles pensaram que ela estava em apuros. Parece que Cynthia está com problemas e não pode durar muito. Será a vitória de Sua Alteza. Julius disse animado e feliz por Elsa quase vencer esta partida. Parece ser o caso, disse Áurea. Mas Lucian não parecia pensar assim. Ele disse: não descarte Cynthia assim. Ela é muito mais forte do que é. Inferno, ela nem se esforçou ao máximo. O que você quer dizer? Ela está claramente em desvantagem? Skilla disse confusa sobre o porquê de ele ainda achar que ela tem uma chance. Como eu disse, ela não foi com tudo. E não só eu, mas Elsa e Alvin aqui acham que ela ainda está na partida. Lucian revelou a eles enquanto apontava para a expressão séria de Elsa e o olhar interessado de Alvin. É verdade, Alvin? Cynthia ainda pode voltar à luta?
Elsa ainda pode vencer? Bill perguntou ao seu amigo treinador. Alvin continuou olhando para a batalha e, sem se virar para eles, disse: se o gabite dela conhecesse a tempestade de areia, ela já teria vencido a batalha, mas agora, a menos que ela dê tudo de si ou pelo menos faça o Ninetales desacelerar, sua luta será um pouco difícil. Quanto à vitória de Elsa, isso é um grande não. Seus movimentos de gelo não são fortes o suficiente. Se fossem, deveria haver um pouco de gelo no corpo de Gabite, mas não há nenhum. O granizo atual só a irrita e interrompe os ataques, enfraquecendo sua força. A resistência de Ninetales também é baixa, pois ela não pode durar muito e então um golpe pode feri-la e um segundo pode derrotá-la. A única maneira de ela vencer agora é se seus Ninetales souberem movimentos frios e puderem congelar Gabite em um picolé, ou não haverá esperança para ela. Após sua análise, Lucian lançou-lhe um olhar incrédulo, enquanto outros tinham expressões graciosas. Embora não queiram acreditar nas palavras de Alvin, eles sabem que ele está dizendo a verdade. Nenhum deles é tão habilidoso quanto Alvin em batalha, então suas ideias são Paramount. Alvin notou Cynthia fazendo um novo truque. Sua mente clicou e ele entendeu o que ela estava fazendo. Ele murmura: parece que Cynthia agora está disposta a mudar a situação completamente. No campo de batalha. Assim que Alvin deu sua análise, Cynthia disse: jogue pedras, Gabite. Várias pedras grandes são arremessadas em direção a Ninetales, que desvia delas com bastante facilidade com sua velocidade. Mas não é só isso. Terremoto assim que ela colocou o pé no chão depois de se esquivar. Cynthia disse suavemente, mas Gabite a ouviu se afastando. Elsa sabe que Cynthia está tramando algo, pois mesmo que o arremesso de Rick não esteja funcionando, ela ainda não desistiu do ataque. E seu pensamento estava certo, pois assim que o pé de Ninetales tocou o chão, um terremoto devastador sacudiu Ninetales e ela caiu no chão gemendo de dor. Antes mesmo que ela tivesse a chance, pedras caíram sobre ela, prendendo-a abaixo delas. Mas ela ainda não caiu. Elsa ordenou: use a cauda de ferro para se proteger antes que as pedras a esmaguem. Seu ataque com cauda de ferro impediu que as pedras a esmagassem completamente. Mas Cynthia ainda não terminou. Ela ordena: investida do dragão. Um supercorpo movido a Dragonic colidiu contra as rochas, que se transformaram em pó com o impacto. Ninetales foi esmagado pela pressão do impacto do ataque e quando a cauda de ferro e o ataque do dragão colidem, o resultado final é que Ninetales está caído na cratera. A tempestade de granizo também acabou depois disso. Isso significa que Ninetales está fora de combate e Cynthia venceu a batalha. Capítulo 275. Enquanto outros ficam chocados com o poder que Gabite demonstrou e com a estratégia que Cynthia empregou para atingir um alvo em constante movimento, a mente de Alvin estava em outro lugar. Ele pensou consigo mesmo: parece que essa Ninetales não conhece nenhum movimento de fada ou apenas evoluiu para Ninetales a partir de sua forma Vulpix. E não é capaz de aprender esses movimentos do tipo fada. Se ela os aprendeu, então sua digitação também pode ter parte do atributo de fada, e assim como qualquer outra fada, ela se tornaria uma matadora de dragões. Naquela época, a situação seria completamente diferente do que é agora. Ele viu o pulso do dragão tendo algum efeito em Ninetales, mesmo que não a tenha atingido diretamente, e essa investida do dragão confirmou sua dúvida sobre a falta de poderes do tipo fada em Ninetales. No final, o que você disse era verdade. Cynthia estava realmente esperando o momento certo e esmagou seu oponente em apenas alguns movimentos, mesmo sem ir com tudo. Lucian disse a Alvin que deu a todos uma ideia aproximada do que poderia estar acontecendo. Claro. Quem você acha que ele é? Eles não o chamam de o mais forte à toa. Bill se adiantou e elogiou seu amigo. Espion revirou os olhos para Bill elogiando seu treinador, mas concordou com suas palavras. Claro, você começaria novamente a tempestade de elogios dele. Ela é impressionante, no entanto. Mesmo que ela tenha sido atingida por algum tempo, ela conseguiu se livrar de sua situação e ganhou uma vitória. Aurea disse com admiração sobre seus poderes e habilidades. Ela se vira para Alvin e pergunta: tem certeza de que essa não é a força total dela? Alvin dá de ombros e pergunta: tem um Pilosvini que esmagou completamente o Julius ali, não é? Julius se sente desconfortável com isso, o que Aurea percebeu. Sim, mas você não precisa dizer algo assim. Aurea o repreende. Alvin revira os olhos e murmura: estou apenas dando um exemplo. Bem, ele é forte o suficiente para derrotar os 9 rabos dela também, e será muito mais fácil do que isso. Mas se Gabite der tudo de si, ela pode esmagar Pilosvini assim como eu fiz com Julius. A comparação surpreendeu aqueles que viram Pilosvini lutar. Bill ficou ainda mais surpreso com isso e disse em voz alta: mas você disse que seu Pilosvini pode até congelar um lago inteiro, se ele fizer tudo e enlouquecer. August apenas ergueu as sobrancelhas ao ouvir isso, pois essa força é impressionante para um garoto da idade dele, e se suas observações servirem de referência. Significa que Cynthia é uma treinadora poderosa, enquanto Alvin é ainda mais forte por aceitar que seus Pokémon não são fortes. Embora ele também tenha notado que ele nunca disse nada sobre ela ser mais forte do que ela. Ei, se vocês não notaram, Gabite também é um pseudo-rei. Vocês não conseguem ver? Alvin disse a eles. Não. Desculpe, ainda não percebi. Bill disse sem pensar muito. Alvin suspirou quando Bill disse algo assim sem nenhuma dúvida, o que o deixou confuso sobre como deveria responder. Ele continuou: meu Slowking pode submergir toda a cidade feliz na água se ele quiser. Se ele usar seu poder psíquico também, então esta floresta também pode ser destruída sem muita preocupação. Depois de se tornar um Pokémon de nível rei, ele também pode destruir esta pequena ilha. Então, um tipo de dragão terrestre que nem começou a usar os poderes elementais não é nada comparado a quando ela se soltou. Há uma razão para um treinador mestre ser o critério para novos líderes de ginásio. E eles podem ter tais poderes na liga, pois qualquer um pode ser
perigoso se trufas com. Alvin explicou a eles. Enquanto todos ficam chocados com os poderes, August, Lucian, Elsa e Cynthia notam como ele mencionou Slowking, mostrando que ele tem um Pokémon que pode lidar com Gabite se necessário. Ele não está abaixando a cabeça para aceitar que Cynthia é mais forte que ele, mas diz que tem outros Pokémon que podem lidar com Gabite. Os treinadores da lista dos 5 mais fortes têm tais poderes? Áurea perguntou com espanto. Outros lançaram olhares de reverência para Cynthia e Alvin, mas, diferentemente de Cynthia, que fica envergonhada com esse nível de atenção, Alvin apenas bufou. O quê? Você não gostou do elogio? August perguntou ao ver sua reação. O que há para se admirar? É só um pouco de força. Ela é forte. Eu sou forte, mas há outros contra os quais não somos nada. Ele disse enquanto olhava para August. E daí? Eu sou seu objetivo de vida? Ele perguntou querendo ouvir como ele responderia. Sem ofensa, mas você não é meu objetivo de vida. Você é meu objetivo de curto prazo. Primeiro alcance seu nível, depois supere você. Então alcance o nível de campeão Drake e Alder, que atualmente são 2 dos campeões mais fortes, agora e depois o supere. Então eu tenho que alcançar. Antes que Alvin pudesse continuar, Áurea gritou em choque e surpresa. Alder nem é seu objetivo final. Ei, ele é apenas um treinador de nível campeão. Seus Pokémons não estão nem no mesmo nível de alguns que eu já vi. Eles mal conseguem competir com alguns Pokémons lendários mais fortes. Enquanto aqueles que eu desejo superar são aqueles que conseguem derrotar esses Pokémons e até competir com outros ainda mais fortes. Então por que eu deveria me importar com eles? Alvin respondeu, não se importando com o olhar chocado deles. Eles não sabem de quem ele está falando e quem são as pessoas que ele deseja superar, mas agora entendem quão grande é a distância entre eles e Alvin. Eles olham para o campeão e a elite dos 4 com admiração por sua força e poder, mas para Alvin eles são apenas objetivos de curto prazo. August, por outro lado, não ficou surpreso, mas riu alegremente ao ouvir as palavras de Alvin. Ele entendeu sobre quem ele estava falando. Eram Red, Blue, Samuel e Charles. Essas pessoas ou monstros, mesmo para alguém como ele, são seu verdadeiro objetivo. Originalmente, ele pensou em lutar contra Alvin para mostrar a ele o quão longe ele está de seu verdadeiro objetivo. Mas hoje ele entendeu que o objetivo de Alvin está muito longe, mesmo agora, e então sua centelha e determinação não desaparecerão com apenas um pouco de força. Ele continuará a trabalhar duro e se tornará ainda mais forte. Existem pessoas mais fortes que campeões por aí? Cynthia perguntou a August, sem saber nada sobre essas pessoas. August desejava que Cynthia atingisse seu auge e até mesmo superasse, então ele pensou em revelar a ela uma dose de verdadeiros poderes. Por meio desse método, essas crianças também podem entender o quão amplo o mundo realmente é, e o quão longe do topo elas estão. Ele disse a eles, quase todas as regiões têm alguém mais forte do que os campeões médios. Em algumas, por falta de pessoas fortes, eles mantêm a posição de campeão como Alder e Drake, mas em algumas, essas pessoas têm outros objetivos e interesses. Então não se envolvem nos trabalhos da liga. Não se engane, eles são parte da liga, mas não desejam se envolver e dividir seu tempo. Eles até têm a força e o poder de mudar as decisões, se necessário. Quanto à força dos Pokémons, qualquer um deles pode derrubar uma região facilmente. São as regiões porque há apenas algumas regiões com liga, enquanto outras têm um pequeno corpo governante. Essas pessoas são a verdadeira força que garante que a liga não seja destruída. E de todas as regiões, Kanto tem o maior número de pessoas assim, por isso tem sido a região mais forte desde então, mesmo com a falta de talentos há algum tempo. Mas parece que esse vazio será preenchido em breve. August respondeu enquanto olhava para Alvin com um olhar satisfeito. O grupo ficou em silêncio sem saber o que pensar. Pensar que existem pessoas que podem destruir uma região inteira que eles desejaram. Áurea se lembra de seu pai mencionando Samuel Carvalho uma vez. E como ele sozinho colocou Nova de joelhos, agora sabendo que há outros com essa força a faz estremecer e pensar que Alvin estabeleceu esses monstros como seu objetivo. No final, não podemos usar as opiniões das pessoas normais para os gênios. Ela pensou consigo mesma enquanto olhava para Alvin, sem saber que outros tinham pensamentos semelhantes. Capítulo 276. Ponto de vista do Pokémon. A atmosfera solene que foi criada quando todos pensaram sobre aqueles treinadores monstruosos que August revelou a eles e deixaram sua imaginação correr solta repentinamente quebrada por um filhote de Eevee ao lado de Alvin. Ela gritou para Alvin com seus olhos grandes e fofos e esfregou a cabeça nas pernas de Alvin, provavelmente desejando alguma coisa. Alvin se ajoelhou até a altura dela e esfregou sua cabeça enquanto pegava algo de sua mochila e entregava uma caixa de comida de Pokémon para ela. Essa ação jogou a atmosfera solene pelo ralo e Alvin sucumbiu ao charme fofo do Eevee, o que foi o suficiente para provocar risadas no grupo. No final, nem mesmo Alvin é imune a ela. Quem é ela para que quase todos aqui sejam tão respeitosos com ela? Esse pensamento percorreu a mente de Magmar, que observava silenciosamente. Ele apenas observou a batalha e viu que ambos eram mais fortes do que ele e alguém que ele não poderia derrotar, mesmo com vantagem de tipo. Mas seu instinto lhe disse que Espion e Eevee são mais perigosos do que os dois, pelo menos Espion é mais forte do que Ninetales, enquanto Eevee é ainda mais poderoso. Em seu tempo na equipe, ele é mais próximo de Charmeleon e Electabuzz em comparação aos outros, então ele pergunta, Ei Charmeleon, quem é ela? Ele aponta para Eevee. Suas palavras atraíram a atenção de Espion, Charmeleon, Minccino e Emolga. Charmeleon pode responder quem ele é para Magmar, mas não para os Pokémon que não estão no time. Mesmo que eles sejam amigos, esse segredo é algo que não pode ser revelado para Pokémons e pessoas de fora do grupo, a menos que o próprio Alvin faça isso. Este é um consenso que todos os membros da equipe alcançaram e seguiram até agora e continuarão a fazê-lo no futuro próximo.
Então ele recitou a história que eles criaram para a identidade dela com algumas dicas de verdade, sem revelar a verdade completa. Ela é a primeira amiga de Espion. Ela é a amiga mais próxima de Espion. É por isso que Alvin ainda não a pegou, mas porque ela é uma amiga, ela frequentemente visita Espion. Em seu tempo conosco, ela se aproximou de quase todos na equipe. Então se alguém a irritar, eles podem sofrer sua ira antes que ela ou Espion enlouqueçam. Então tome cuidado perto dela e não a faça chorar. Ninguém pode te salvar, nem mesmo Alvin. Ele aqueceu seu amigo tipo fogo. Magmar fica um pouco assustado com isso e embora Emolga e Mincino não saibam qual pode ser o resultado, eles não querem sofrer. Para adicionar um efeito especial, Gengar surgiu da sombra de Magmar e pareceu estalar de forma tortuosa atrás dele, assustando não apenas Magmar, mas também mordeu todos os Pokémon e pessoas desavisadas. Ah! Gritaram Emolga e Mincino e pularam nos braços de seus treinadores, assustados. Magmar também ficou com medo e deu alguns passos para trás antes de se preparar para a luta. Não haverá onde você possa se esconder se fizer algo que a deixe triste, Gengar disse para o mais novo recruta da equipe. Fim do POV de Pokémon. O surgimento repentino de Gengar assustou a todos e aqueles que não o conheciam até sacaram suas Pokébolas. Se não fosse por August e Alvin pedindo para eles recuarem, as coisas teriam ficado feias. Fiquem todos quietos, eu conheço. Alvin disse a todos. Quem é esse Gengar, Alvin? Lucian ficou surpreso, pois seus poderes psíquicos nunca o sentiram. Ele é meu Gengar. Ele é meu titular oficial. Eu o deixei sair de sua Pokébola ontem à noite. Ele estava olhando ao redor da ilha enquanto fazíamos compras e encontrou August lá. Alvin disse a ele sem nunca revelar como Gengar normalmente se esconde em sua sombra. Este é um segredo que ele continuará a esconder até que precise usar este caminhão para salvar sua vida. Até então, este será seu truque salva-vidas para qualquer situação perigosa no futuro. Afinal, não importa quem são seus amigos, quão próximos vocês são e o quanto você confia neles, é preciso sempre ter alguns truques na manga, especialmente em um mundo perigoso como este. Seus múltiplos poderes psíquicos, fantasmagóricos e de aura, além do esconderijo de Gengar, são alguns dos segredos que ele nunca revelará a ninguém. Todos aceitaram a resposta dele como verdadeira, sem duvidar dele e sem nunca questionar o porquê de Gengar ter agido daquela forma, pois a natureza travessa dos fantasmas é algo que todo treinador que se preze conhece. August, que sabia onde Gengar realmente estava, nunca disse nada para revelar o segredo, na verdade, ele estava encantado. Embora ter amigos seja bom, há algumas coisas que devem ser escondidas até mesmo de amigos próximos. Quanto ao que dizer e o que esconder é algo que um treinador habilidoso e bom deve saber. Alvin escondendo seu verdadeiro esconderijo Gengar o fez ter certeza de que Alvin ficará bem no futuro, mesmo que ele esteja em uma situação perigosa. Ele viu que Gengar tinha usado poderes de sombra para se esconder, nos quais Gengar é proficiente. Com este Gengar por perto, Alvin pelo menos tem uma maneira de escapar de inimigos que não tem chance de vencer. Agora que sua luta acabou, acho que seus Pokémons precisam de cura. Afinal, não foi só Alvin que mordeu Cynthia que desejou um Togepi e seu desempenho até agora os qualificou para visitar seu ninho. August disse a eles, o que pôs fim à discussão sobre Gengar. Então finalmente podemos ir àquele lugar, o ninho escondido da família Togepi? Elsa perguntou animada. Não, nem todos vocês podem ir lá. Apenas Alvin, Cynthia e finalmente Elsa têm permissão para ir. Eu não sou apenas o guardião deles, mas também o examinador. Eu ando pela cidade para testar as pessoas que estão qualificadas para a próxima rodada. August revelou a eles e todos entenderam por que esse velho estava lá fora com roupas tão bizarras. Ele continuou. Alvin e Cynthia se classificaram na cidade. Enquanto isso, seu desempenho lhe permitiu ganhar uma vaga para a próxima rodada, Elsa. Quanto a vocês, eu estava supervisionando vocês. Se vocês fossem capazes de ver através dos planos deles, entender suas ações ou observar algo que eu estabeleci, vocês poderiam ter a oportunidade de visitar o próximo. Mas apenas Alvin, Cynthia e Elsa os notaram. No final, vocês não podem passar no teste, ele suspirou ao ver os olhares abatidos das crianças. Ele gostava deles, mas como guardião e examinador não pode ser tolerante com eles. O que você queria que observássemos? Lucian perguntou enquanto abaixava os óculos e tentava agir normalmente, mas não conseguia esconder seu olhar de decepção. Ele se vira para Alvin e diz. Eles só tiveram um vislumbre disso enquanto lutavam. Mas você observou, não é? Alvin apenas assentiu e não disse mais nada por algum tempo, até que murmurou. Então foi você quem fez o revestimento de metal dele ou é outra coisa? Eu só encontrei um minério de metal e então criei uma armadura para suas mãos e corpo. Depois de algum tempo de treinamento ele evoluiu em poucos dias. Samuel não te explicou como usar o revestimento de metal? Afinal, embora seja um segredo, não é algo que deva ser escondido de você? August perguntou intrigado porque Samuel escondia tais coisas dele. Alvin apenas suspirou e disse, em suas palavras, eu sou forte muito rápido e muito jovem. Então esse tipo de coisa não convencional deve ser descoberta por mim por meu próprio esforço ou por meio de minha jornada ou de momentos como agora por outros. Ele não vai pegar minha mão e me guiar por todo o caminho. August apenas assentiu. Então você tem algum Pokémon que precise de uma camada de metal? Eu tenho um, é um Onix. Ele já é nível Elite, então eu desejo evoluí-lo. Se eu sair criando uma armadura para ele, eu vou à falência. Então para ele eu fiz um truque completamente diferente. Eu ainda estou experimentando o processo. Se eu tiver alguns resultados eu te conto. Alvin disse tudo sem revelar tudo. Todos ficaram confusos, mas ninguém lhe perguntou mais nada. Já que eles não viram seu vislumbre, então eles não deveriam saber de sua existência a menos que seja absolutamente necessário. É isso que Alvin e August sentem sobre isso. August então assobia e alguns segundos depois, Chatu aparece na frente deles. Após sua chegada, August disse a eles, Alvin, Cynthia, Elsa venham para a frente.
nós nos teletransportaremos para o ninho. Ele disse ao trio e depois aos outros, nós podemos não retornar hoje, vocês devem voltar para minha casa e descansar, nos vemos mais tarde. Alvin devolveu todos os seus pokémons com exceção de Eevee e Espion. Eles ficaram ao lado de Xatu. Xatu olhou para a forma Eevee de Mew por um momento e então ficou parado. Xatu golpeou o ar com as mãos como se fosse um sinal de que eles iriam se teletransportar e eles se afastaram, deixando os outros para trás. E os outros começaram a caminhar em direção à casa da árvore de August. Capítulo 277. Quando August e o trio de jovens treinadores olharam ao redor para ver o novo lugar para onde Xatu os teletransportou, eles viram um céu limpo. Elas ficam no topo de uma colina de onde é possível avistar toda a ilha e até mesmo o oceano ao longe. Eles também podem ver o telhado da casa de August, que foi construída na árvore mais alta da floresta. A colina onde eles estão atualmente é uma encosta muito íngreme, que só pode ser escalada por meio de escalada. Enquanto Alvin olha ao redor do local, Elsa e Cynthia perguntam ao examinador: o que estamos fazendo aqui? Onde estão os Togepi e seu ninho? Cynthia perguntou: sim, os Togepi estão longe daqui ou algo assim? Elsa perguntou com um olhar confuso semelhante ao de Cynthia em seu rosto. Eles nunca duvidam de August, pois ele é alguém que conhece Samuel Carvalho. Alvin não duvida, Caroline, então Cynthia não duvida, e como os outros não duvidam dele, Elsa está bem. Eles estão em algum lugar escondido? Alvin disse com um toque de antecipação. Então você sabe sobre isso? August perguntou com surpresa no rosto. Li alguns livros sobre eles. Dizem que Palkia pode criar alguns espaços de bolso. Então pensei que alguns pokémons poderosos poderiam ter habilidades semelhantes ou ter adquirido um espaço de bolso para permanecerem escondidos. Alvin disse animado quando August não negou a possibilidade. August apenas sorriu de excitação ao finalmente ver Alvin agir como uma criança de sua idade. O que são esses espaços de bolso dos quais você fala, Alvin? Elsa perguntou, pois nunca tinha ouvido falar deles antes. Cynthia fez sua própria pergunta. Eu sei que Palkia é o senhor do espaço, mas por que ele deixaria espaços de bolso por aí? Em vez de Alvin, que tem poucas informações sobre os espaços de bolso, August, que sabe mais, revelou a eles. Os espaços de bolso são os lugares que estão escondidos da vista de todos, mas ao passar pelo portal, pode-se chegar a um lugar muito maior do que um lugar pequeno pode conter. Pense em algo como uma sala pequena. Se a sala tiver um espaço de bolso, então, ao entrar no portal, você pode entrar em um lugar tão grande quanto uma vila, cidade, vila ou área ainda maior do que eles. O grupo tem um olhar de admiração no rosto. Então ele se vira para Cynthia e continua sua explicação. E quanto à sua pergunta, Cynthia, esses espaços de bolso são uma rede. Esses espaços são os lugares de onde as energias no espaço e tempo paralelo se conectam umas com as outras. Existe um mundo principal, espaço e tempo, e a partir dele, um novo mundo paralelo é criado, o qual por sua vez cria outro. Esses mundos seriam destruídos se não fosse por um fluxo contínuo de energia ou rede de energia para sustentá-los. Claro que isso também é para proteger o mundo principal, pois se o mundo principal for destruído, a cadeia será quebrada e as palavras paralelas serão destruídas. Então você pode dizer que cada espaço de bolso é uma bomba relógio que deve ser protegida e não pode ser erradicada, pois sua destruição pode causar desequilíbrio no fluxo de energia e destruir o mundo. August explicou e terminou com um aviso sobre um desastre mundial iminente. Quando Alvin ouviu sobre o equilíbrio do fluxo de energia e a conexão do espaço de bolso, uma pergunta surgiu em sua mente. Mas ele parou porque era algo que somente alguém como Mew poderia responder. Se a resposta for muito surpreendente, ele pode não conseguir suportar o choque e desmaiar, então ele a adiou para mais tarde, quando estivesse sozinho. E então fez outra pergunta a August. É uma teoria comprovada ou é uma daquelas teorias exageradas demais para ser verdade? A maioria deveria se ofender se alguém dissesse algo assim a eles, mas não August. Na verdade, ele achou isso gratificante. Falou como um verdadeiro cientista. Para responder a sua pergunta, não há confirmação na teoria que eu lhe disse, mas o fluxo de energia é verdadeiro. Então ficamos bem alertas sempre que um espaço de bolso sai. Normalmente apenas treinadores cuja força atingiu a de campeão podem possuir um espaço de bolso, já para a elite dos 4. Apenas os mais fortes têm esse privilégio, revelou August. Ele pareceu relembrar o passado e continuou a explicar a história deste. Este foi um espaço de bolso que me foi concedido quando me tornei o mais forte dos 4 de elite depois do campeão. Naquela época, o ninho de Togekiss parecia estar nos olhos de muitas pessoas. Eu era capaz de segurar pessoas com intenções erradas para aqueles pokémons puros e depois escondê-los neste espaço. Meus pokémons, junto com Togekiss, vivem aqui. Por causa da raridade deles, eles normalmente vivem aqui dentro e eu ocasionalmente envio alguns Togepi curiosos para treinadores habilidosos. Eu nunca mencionei o espaço de bolso para eles. Vocês todos são habilidosos e podem ter um espaço desses no futuro, então eu mencionei para vocês. Quais outras vantagens eles têm é algo que não direi agora, que seja uma surpresa para o futuro. August disse enquanto dava um passo à frente e de repente desaparecia diante dos olhos de todos. O trio ficou em choque por algum tempo até que Eevee bateu a cauda nos pés de Alvin, fazendo-o cair no chão. O baque da queda de Alvin as acordou do choque. As meninas riram de Alvin, depois disso elas andaram para frente e desapareceram da visão de Alvin assim como August. Então a árvore do princípio não é apenas um espaço de bolso, mas também um canal para o fluxo de energia, Mew? Alvin perguntou a Mew em seu pensamento. A voz de Mew soou em sua mente. Sim, você está atualizado em sua dedução e essa teoria é em grande parte verdadeira. Mas não direi mais nada, pois só será um fardo para você se souber mais do que deveria. Torne-se tão forte quanto este velho e eu direi algo sobre isso, mas não tão cedo. Nem mesmo alguns pokémons lendários sabem qual é o papel desses espaços de bolso.
Apenas os mais fortes e os mais velhos sabem sobre seu propósito, então ignore-os por enquanto. E se apresse, outros podem estar esperando por você. Alvin se levantou depois de uma conversa rápida com Mel e começou a caminhar em direção ao espaço do bolso. Assim que ele entra, ele é recebido pela visão de muitos Pokémon pássaros diferentes voando no ar, em total contraste com o céu sem pássaros da Ilha Feliz. O lugar onde Alvin está atualmente é a boca de uma caverna no topo de um penhasco com floresta ao redor. Do topo do penhasco, Alvin conseguia ver bem longe. Alvin conseguia ver um rio fluindo e se fundindo com um grande lago. Não há grandes clareiras ao redor, pois há árvores altas que cobrem toda a floresta, exceto por uma pequena cobertura e o grande lago. Ele continuou olhando ao redor para ver muitas plantas diferentes que eram bem bizarras e únicas em formato e tamanho. Antes que ele pudesse continuar olhando ao redor, uma mão em seu ombro o assustou e o fez cair no chão. Durante a queda, ele tropeçou e caiu sobre a pessoa que segurava seu ombro, fazendo com que essa pessoa se juntasse a ele. Com Alvin puxando as mãos, Alvin estava por baixo enquanto o outro estava em cima dele. Capítulo 278. A pessoa que está em cima de Alvin é a pessoa que ele conheceu hoje, uma das garotas mais bonitas que ele conheceu em sua curta vida de 12, quase 13 anos. A treinadora da região de Sinnoh, Cynthia Chirone. Alvin está atualmente no chão com as mãos em volta da cintura de Cynthia enquanto Cynthia caiu sobre Alvin. Sua mão esquerda está no peito de Alvin enquanto outra, o braço direito estava em volta do pescoço dele. Felizmente, Alvin caiu de costas e diminuiu o ritmo da queda, não havendo estresse em seu pescoço, caso contrário. O braço direito de Cynthia poderia se machucar ou até mesmo se deslocar devido à queda. Isso também fez com que os dois tivessem uma pequena cena adorável para si mesmos. Eles olham nos olhos um do outro pela primeira vez ou, para ser exato, olham para pessoas de outros gêneros pela primeira vez em tão estreita proximidade. Os dois se perderam no olhar e temperamento únicos um do outro. Ambos são jovens demais para falar sobre outras coisas que esse tipo de queda pode causar. Elsa não sabe porque não gosta que Cynthia esteja tão perto dos Alvin e correu para puxá-los e separá-los um do outro. A ajuda de Elsa conseguiu fazê-los recuperar os sentidos e eles se levantaram corando um pouco, sem vontade de olhar um para o outro. August estava olhando para essa cena com diversão pensando em como eles teriam agido se fossem 2 anos mais velhos. Ele pensou, se eles fossem mais velhos, então esse seria um momento perfeito para o triângulo amoroso. Seria divertido ver qual seria a escolha de Alvin. Seria Cynthia ou Elsa, ou mesmo as duas ou talvez uma terceira pessoa. Ele balançou a cabeça para se acalmar. Sua excitação e disse, agora que você está aqui, vamos para o ninho Togekiss. Lá Togekiss irá testá-lo e passará que você será verificado se é elegível para o Togepi ou não. Eles não dão ovos, mas Togepi. Criar uma criança, especialmente alguém como Togepi, que pode ser facilmente influenciado, é difícil, então esteja preparado, o teste será difícil. Todos os seus testes serão diferentes uns dos outros e vocês serão testados ao mesmo tempo. Além disso, há apenas uma chance de você trabalhar duro e estar preparado. Ele olha para os rostos sérios das crianças que estão se preparando mentalmente para o próximo teste. August sentiu que deveria guiá-los. Ele gostava dessas crianças e sabia que se elas passassem no teste, os Togepi no futuro não perderiam para seus Togekiss no futuro próximo. Ele deu-lhes uma dica. É um teste de vontade interior e coração. Então não use sua mente para isso. Siga seu coração, ou então você não terá nenhuma chance de se destacar nisso. Assim que ele terminou de dar os conselhos, uma grande sombra apareceu no alto. Este Pokémon é o seu passeio até a área do ninho dos Togekiss neste vasto espaço de bolso que é um pouco maior do que a ilha em que eles estavam. É um Pokémon aviário cinza prateado com um longo pescoço, pernas e cauda azul metálico. Tem olhos amarelos, um bico pontudo com vários dentes pontiagudos e uma crista triangular na cabeça. Apenas vermelha sob as bainhas que cobrem suas asas afiadas, e cada pena pode ser movida independentemente. Seus pés têm 3 dedos, 2 na frente e 1 atrás, e sua cauda tem pontas em forma de gancho. Alvin olha para cima e vê que era uma escaramuça. Nós iremos cavalgar nele. Se nos teletransportarmos diretamente para o Togekiss Nest, isso irá ofender alguns deles. E deixe-me avisá-los que se eles se ofenderem, as consequências não serão boas. August os alertou sobre não tentar ofender o gentil Pokémon de nenhuma forma possível. O grupo de 4 sentou-se nas costas de Skarmory sem mais problemas. O Skarmory era grande o suficiente para ter pelo menos 6 pessoas em suas costas sem problema se 2 sentassem juntos em uma fileira. Alvin retornou espião. Seu Yvimel estava sentado em seu ombro enquanto Gengar estava nas sombras mais uma vez. Apenas August estava ciente de sua presença. De jeito nenhum ele iria abrir mão de seu maior escudo de proteção. Quem sabe quando as coisas vão para o sul. Embora August não tenha lhe mostrado nenhum sinal de que ele esteja tramando algo não tão bom, ele ainda é alguém que ele conheceu recentemente. Não há como ele colocar sua segurança nas mãos de alguém que acabou de conhecer. August gostou do fato de Alvin ainda estar vigilante. Embora tenha sido gentil com as crianças, ele ainda não deu a elas motivos suficientes para baixarem a guarda completamente. Embora ele esteja feliz com a força deles, apenas Alvin tem algo que o impressiona o suficiente para ficar encantado. Mesmo agora ele não desistiu de aprender. Enquanto as meninas apreciavam o lindo cenário, assim como os Pokémon ao redor dele, seu olhar estava fixo no corpo de Skarmory tentando aprender o máximo de segredos que ele pudesse esconder. Ele tem algumas perguntas que gostaria de saber. August estava curioso para saber em que direção seus pensamentos estavam, então, para passar o tempo, ele perguntou.
Vocês têm alguma pergunta sobre este lugar que possam perguntar? Contanto que não seja relacionada ao teste ou algo que vocês não possam conhecer ainda, podem me perguntar o que quiserem? As asas do Skarmory realmente crescem a cada ano para substituir suas asas danificadas e destruídas? Alvin perguntou à elite voadora. Essa pergunta fez Skarmory se virar para olhar para o garoto que perguntou isso. Ninguém perguntou nada relacionado a ele desde agosto. De fato, elas crescem a cada ano, disse August e continuou. Mas não é isso que você realmente quer saber, é? Não, eu gostaria de saber se isso está relacionado ao crescimento deles. Quero dizer, se um Skarmory gravemente ferido perder suas penas de aço e crescer, isso inibirá seu crescimento. Ou há algum outro problema que eles enfrentam em situações como essa? Alvin perguntou. Suas perguntas chocaram não apenas August e Skarmory, mas também Elsa e Cynthia, pois elas nunca pensaram nas coisas do jeito que Alvin pensava. August olhou para Alvin com um olhar interessado, pensou em algo e então suspirou. Eles afetam seu crescimento. A energia que eles ganharam em um ano através de sua comida ou outras coisas é armazenada em seu corpo até o dia em que novas asas crescerem. Naquele dia não apenas suas asas crescem, mas algumas das feridas que eles ganham e que não estão completamente curadas são completamente curadas, enquanto o resto é usado mais tarde para aumentar seu tamanho, garra e força corporal juntamente com outras coisas. Essa resposta é o suficiente para você? August perguntou brincando, mas Alvin levou a sério e respondeu, por enquanto é o suficiente. Se surgirem outros problemas, eu lhe perguntarei mais tarde. August notou Alvin pegando um Pokéfone e inserindo nele os registros que ele havia contado a Alvin sobre Skarmory. August fica chocado com suas palavras, pois pensou que essa explicação seria avançada o suficiente, mas parece que ele mais uma vez subestimou Alvin. Ele também tem sua fraqueza, que pode ser vista em uma batalha, mas sua atração pelo desconhecido é uma das razões pelas quais ele deseja força. O desconhecido não é apenas atraente para os humanos, mas também é muitas vezes perigoso. No entanto, as pessoas estão dispostas a trilhar esse caminho. Através de algumas palavras com Alvin, August entendeu algo sobre Alvin. Olhando para o olhar confuso das garotas, ele explicou a elas. Há pessoas no mundo que são atraídas pelo desconhecido. Esses desconhecidos são muito perigosos e até mesmo a elite dos 4 pode morrer tentando revelar seu segredo. Parece que o jovem Alvin é um desses aventureiros. Pode ser por isso que ele nunca colocou o poder que os 4 de elite têm em muita consideração. Afinal, até mesmo os 4 de elite têm medo de se aventurar nesses lugares. August disse. Então, quais são esses lugares, August? Perguntou Elsa. Isso é algo que você não precisa saber agora. Quando estiver forte o suficiente, você será informado sobre os diferentes lugares que são proibidos, selados e são zonas de morte. Mas agora concentre-se no teste, estamos quase lá. August mudou de assunto e apontou para o lugar na frente deles. Capítulo 279. Na frente do grupo está o grande lago que eles viram do topo do penhasco. Isso parece ser parte do território Togekiss. Ao contrário de outros territórios Pokémons, onde Pokémon de espécies diferentes não têm permissão para entrar, quando eles desembarcaram na costa, eles viram pelo menos 20 tipos diferentes de Pokémon brincando com os Togepi. Não é de se surpreender que os Togepi com sua natureza possam se unir a tantos Pokémons. E parece que mesmo após a evolução sua natureza não muda muito e eles ainda conseguem ficar com outros Pokémons. Quando eles chegaram ao seu espaço de jogo em Skarmory, a atenção dos bebês Pokémons que brincavam ali se voltou para os convidados que chegavam. Parece que os Pokémons aqui não têm medo dos humanos, mas estão curiosos sobre nós. Cynthia disse quando um Tylo voou e pousou em seus ombros enquanto ela olhava curiosamente. Diferentes Pokémon que podem voar começaram a pairar ao redor deles enquanto Skarmory procurava um lugar para pousar. August, enquanto isso, explicou a eles. O espaço do bolso é uma área proibida, então muitos não podem aparecer aqui. Os que entram são aqueles que eu pessoalmente trago aqui. Então eles não são familiares aos humanos e não sofreram com eles, então são bem ousados perto deles. E como treinadores de Pokémon vocês podem criar um Pokémon do ovo, então estejam preparados. É um trabalho muito cansativo. Eles são muito curiosos, ousados e parecem não ouvir quando necessário. Você criará filhos por alguns meses, mas se lembrará de quantos problemas causou aos seus pais quando eles o criaram, disse August brincando. Embora haja um toque de verdade nisso. Os jovens Pokémon não podem ser tão ruins, podem? Elsa perguntou a Cynthia e Alvin. Em resposta à pergunta, Cynthia encolhe os ombros e balança a cabeça, mostrando que não tem ideia sobre o assunto, enquanto Alvin estremece só de pensar nisso. August viu sua reação e sabia de onde vinha essa reação. Ele disse alegremente, parece que Alvin pode ter alguma experiência nisso. Quão ruim isso pode ser? Cynthia perguntou preocupada e pensou que a reação de Alvin poderia ser um pouco exagerada. Alvin pareceu ofendido com as palavras dela e disse acaloradamente, vou lhe dizer que criei vários Pokémons a partir do ovo. Você não sabe o quão cansativo pode ser criá-los. Eles não querem ficar dentro de uma Pokébola e têm medo dela. Você tem que mantê-los do lado de fora, carregá-los, protegê-los, alimentá-los, impedi-los de se esfregar e não se machucar enquanto brincam. Você acha que é fácil? Eles são um pacote de energia infinita. Eles não dormem até tarde da noite e acordam cedo. Eles então acordam você, choram por aí, perturbam seu sono. Não há sensação de calma e sono saudável por pelo menos 3 meses após o nascimento. Meu Charmeleon é alguém que criei desde o ovo. Criei Halts gêmeos, um Larvitar e um Riolu. Tenho outro a caminho. Pelo menos Charmeleon e Riolu só me perturbaram por alguns dias, mas estremeço ao pensar no que será este.
Se eles forem como outro Haltz ou Larvitar, então estou condenado por mais 3 a 6 meses. Alvin disse com um olhar sombrio e seus ombros caíram enquanto Ivy em seu colo ria da situação de Alvin. Os bebês Pokémon ao redor de Alvin parecem achar a reação dele engraçada e estamos rindo dele. Mas tanto Cynthia quanto Elsa que pareciam admirar a habilidade e coragem de Alvin ao vê-lo assim, tão assustado e até oprimido. Ficaram com medo e se voltaram para August com um olhar esperançoso desejando que ele dissesse que era apenas um exagero, mas que o desejo deles não se realizou. Parece que você sabe o problema que uma criança pode causar e pensar que você cria tantas delas em uma idade tão jovem. Parece que foi isso que fez você tão maduro na sua idade atual. August disse a Alvin. Então, virando-se para as meninas, ele explicou. Embora seja problemático criá-las, o resultado é gratificante. Vocês criaram um Pokémon que é mais forte do que a média devido à boa nutrição na Terra-idade, juntamente com o vínculo. O Pokémon está com você o dia todo e dessa forma você os influencia o suficiente. Eles são mais leais a você do que até mesmo seu inicial, e se eles podem ser bem usados, então através deles os Pokémon na equipe podem se unir bem uns aos outros. August contou a eles os méritos de criar um Pokémon a partir de sua forma de ovo. Skarmory pousou quando o bebê Pokémon voou abrindo caminho para o pouso. O grupo de humanos pousou no chão e depois seguiu August. Vamos, Togekiss está nos esperando. August liderou o caminho e os outros o seguiram até o destino. O destino deles não é uma árvore ou algo parecido, como eles esperavam formalmente, mas um pequeno terreno elevado sobre o qual 7 Togekiss estavam sentados. Ao redor deles estavam muitos Togetic voando, mas nenhum deles ousava voar sobre eles ou sequer chegar perto de seu local de descanso. Somente Togepi podem ser encontrados perto dos Togekiss adormecidos ou descansando, que tentaram escalar os Togekiss ou pareciam brincar de esconde-esconde ao redor deles. Quando August e as 3 crianças se aproximaram deles, o Togekiss no meio pareceu abrir os olhos e olhar para as pessoas que chegavam. Os outros Togekiss e Togetic parecem seguir o olhar de seu líder e olham para os Pokémon que chegam. Alvin notou que os Togekiss no centro pareciam olhar para Eevee por alguns segundos a mais do que ele fez com Gengar em sua sombra. Seus olhos até se arregalaram por uma fração de segundo, o que é algo que Alvin e August notaram, mas não disseram ou apontaram. Quando chegaram mais perto, os Togetic e os Togepi se separaram para que pudessem seguir em direção ao seu líder. Mas isso não significa que os Togepi e os Togetic não estejam curiosos sobre eles. Eles parecem olhar para eles curiosos, embora alguns Togepi queiram andar em direção aos humanos que chegam. O Togetic os puxa de volta. Cynthia e Elsa estavam se emocionando com os fofos Togepi ao redor delas e, se não fossem eles que estavam ali para testar, e August os tivesse avisado antes para não agirem de forma indelicada na frente dos Togekiss, então eles poderiam tê-los escolhido e abraçado. Alvin, por outro lado, tem os olhos postos em um Togepi ao lado do chefe de Togekiss, que diferentemente do resto dos Togepi, que tem um olhar feliz e curioso, parece possuir um olhar altivo, orgulhoso e desdenhoso em seu rosto. Assim como Alvin estava olhando para ele, o Togepi também olhou para seu observador por algum tempo antes de desviar a cabeça quando seus olhos se encontraram. Enquanto os dois se observavam, outro par de olhos também notou o contato. Era o próprio Togekiss, e por meio desse pequeno encontro, um plano estava se formando em sua cabeça. Quando eles chegaram na frente do grupo Togekiss, August andou na frente e disse, eu trouxe um novo grupo de examinandos. Eles são qualificados para o seu teste, então você pode enlouquecer contra eles. Capítulo 280. Ponto de vista do Pokémon. Assim que ele disse isso, os olhos de Togekiss parecem brilhar. Depois disso, o trio é cercado por uma barreira. O trio parece estar isolado do mundo, pois seus olhos estão vidrados. Eles estão congelados no lugar. A respiração deles parece ser muito mais lenta do que a de uma pessoa normal. Se não fosse por seus olhos bem abertos e seus olhos disparando ao redor, alguém diria que eles estão em coma devido ao Togekiss. Assim que Togekiss fez isso, Gengar se levantou furiosamente da sombra e fios negros parecem escorrer de seu corpo. Ele se expande para fora. Como ousa machucar meu treinador? Você vai pagar por isso, não importa quais sejam as consequências? Enquanto os outros Togekiss ficaram surpresos com isso, o chefe apenas lançou um olhar, sem se dar ao trabalho de interrompê-lo. Eu ainda não sou um que fez isso, então mire em mim. Se você me derrubar, você pode proteger seu treinador. Togekiss disse com diversão em seu tom. Ele queria ver até onde esse Gengar pode ir. Ele era mais forte do que todos os outros em sua tribo em seu estado atual, e somente ele pode lidar com ele, então ele irritou Gengar ainda mais com um olhar desdenhoso. Assim que quase tocou um Togepi, uma barreira foi erguida, impedindo que os fios negros se espalhassem. Sim, você é o culpado. Jogue por suas ações. Gengar sabe que está relacionado ao chefe Togekiss. Ele só tem uma chance de atacar, se não atingir seu alvo, então ele e seu treinador estarão condenados. Ele parece esquecer completamente o teste e a presença de Meu assim que sente que seu treinador está em perigo e a conexão deles é cortada. Meu apenas se sentou em sua forma Eevee e olhou para Alvin, ignorando a batalha que Gengar estava travando. August já disse a eles que o teste é sagrado e ninguém pode interromper, intervir ou dar uma espiadinha no teste. Não é que eles possam dar uma espiadinha, mas eles são fracos demais para passar pela barreira que Togekiss ergueu. Mas para alguém do nível de Meu, a barreira não tem utilidade. Ela olha para o teste de Alvin com interesse. Enquanto isso com Gengar, a sombra pareceu se unir e formou uma grande lança com uma ponta extremamente pontiaguda.
Tinha cerca de 5 metros de comprimento e qualquer um pode sentir a energia destrutiva na lança. Togetic e Togekiss parecem afastar os Togepi da dupla para que eles não sejam afetados. Enquanto isso, os estranhos Togepi parecem olhar para tudo isso com interesse. A onda de energia que estava acontecendo na área foi sentida por outros Pokémon de agosto e pelos poderosos Pokémons que vivem aqui. Quando eles iam intervir, Augustus parou e disse: ele está verificando se é elegível para criar seu filho. Ele deseja ver a força do Pokémon que é seu inicial oficial. Quando ouviram o que Togekiss estava fazendo e por que ele estava fazendo isso, eles interromperam suas intenções de atacar e assistiram à batalha calmamente. Ele voou pelo ar em direção ao chefe Togekiss. Togepi apoia seu pai, sabendo que seu poderoso pai pode lidar com isso. Gengar estava orgulhoso de seu ataque, pois o ataque em si ficou escondido até o último momento. No momento em que a lança chegou a 2 metros de Togekiss, Togekiss gritou, Moonblast. Ela brilhou intensamente e um raio de luz saiu de seu corpo e atingiu a lança da sombra. Na colisão, a lança foi empurrada para trás e depois se quebrou, mas em vez de ficar chocado ou bravo pelo fracasso do ataque, ele sorriu. Isso colocou Togekiss em guarda. Isso salvou Togekiss porque no momento seguinte a lança de sombra quebrada explodiu em vários dardos mirados em Togekiss. Ele não conseguia se mover porque seu filho seria atingido por esses ataques. Embora não sejam nada que vale a pena ameaçá-lo, eles podem ferir seu filho gravemente. Não importa o quão estranho seu filho tenha agido e contrário aos Togepi, ele o ama e o protegerá. Então Togekiss, em vez de sair do caminho, decide enfrentá-lo de frente. Se ele usasse sua forma de poder elemental, ele poderia lidar facilmente com isso. Mas ele queria mostrar ao Gengar na sua frente que ele é fraco e não forte o suficiente para revelar sua verdadeira força a ele. Togekiss fez algo que Gengar nunca havia previsto. Ele usou ataques aéreos para lidar com os picos das sombras. Ele é tão rápido que só viu uma linha branca cruzando o ar. Gengar cerrou os dentes ao ver isso, mas ninguém pode impedi-lo de salvar seu treinador. Ele mergulhou em sua própria sombra e desapareceu da vista de todos, mas nenhum dos Pokémons mais velhos sentiu que a batalha havia acabado. Os Gengar são considerados um dos Pokémons do tipo fantasma mais fortes por aí por um motivo. Eles são os governantes da escuridão por causa de sua maestria nas sombras. Quando Alter evoluiu para Gengar, ele enviou mensagens ao Gengar na Torre Pokémon sobre isso. Gengar costumava visitar seu Gengar à noite para treiná-lo em seus poderes de sombra, entre outras coisas. O Gengar da Torre Pokémon vê o Gengar de Alvin como seu futuro herdeiro. A vida humana é muito pequena comparada a um Pokémon fantasma. Então, quando seu treinador o fizer, ele se juntará à Torre Pokémon e liderará os fantasmas. Era um plano de longo prazo, mas tinha grandes chances de dar retornos ricos. Com essa visão, o Gengar começou a treinar seu discípulo. Então, sob sua orientação, Gengar se desenvolveu muito bem, e em apenas algumas semanas, ele conseguiu controlar seus poderes sombrios, os quais ele demonstrou até agora e continuará demonstrando pelo resto da partida. Gengar surgiu de repente da sombra de Togekiss e lançou uma garra venenosa em seu oponente. Um Togekiss experiente em batalha facilmente desviou do truque e varreu suas asas como asas de aço para enviar seu oponente voando pelo ar. Não lhe dando nenhuma chance, ele ainda lançou um golpe aéreo nele. Gengar, embora poderoso sob os 2 golpes diretos de um Pokémon no auge do nível Rei, que era 2 estágios mais alto que ele, não conseguiu durar muito. Ele desmaiou. Togekiss então usou poderes psíquicos e colocou seu corpo inconsciente ao lado de Alvin. Togekiss derrotou seu oponente facilmente, mas isso não significa que ele não esteja impressionado. Gengar sabia que era muito mais forte que ele, mas para proteger alguém precioso para ele, ele atacou sem pensar 2 vezes. Nenhum de seus ataques acertou o alvo, mas cada golpe foi poderoso o suficiente para lidar com Pokémon de nível Elite. Se esses ataques atingirem alguém que não seja do seu nível, é certo que ele o matará com um tiro, além de ferimentos graves. Ele se vira para olhar seu filho, que se levantou do esconderijo após o fim da batalha e caminha até o Pokémon desmaiado e seu treinador. Seu instinto lhe dizia que seu filho o superaria no futuro, então ele desejou um treinador poderoso para criá-lo. Quando agosto chegou, ele o alertou sobre um possível treinador que seria elegível para criar seu filho. Ele nunca mencionou quem era aquela pessoa no trio, mas quando conheceu pessoalmente pela primeira vez, ele entendeu quem era. Com suas habilidades como visto em Gengar, pois Alvin o criou bem, temperamento e apoio de Mew, ele concorda em deixar seu filho sair para o mundo real. E sim, Togekiss sabia que era Mew e não Eevee, pois quando ele escaneou a mente deles, ele teve uma pequena briga com Neil, que o avisou para não fazer nada prejudicial a Alvin ou sua tribo de Togepi. Togetic e Togekiss não precisam existir. Qualquer pessoa ou coisa que tente impedi-la perecerá. Togekiss nunca duvidou dessa declaração. Ele perguntou a pessoa dela e só depois disso ele agiu sobre os jovens treinadores. Após o fim da batalha, Pidgeot, Fearu, Charizard, Altaria e Crobat pousaram em Togekiss. Eles se curvaram um pouco para Eevee, sem revelar sua identidade para August, mas mostrando respeito à mãe de todos os Pokémons. Depois disso a discussão começou.